Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confrade Mateus, E aí, como é que confrade? você está? Tô bem demais. O que você fez de bom hoje? Hoje eu vim para as visitas, participei aí do terço, e estou aqui, firme e forte. E Aí você, sim. nas visitas da conferência? Foi boa nossas primeiras visitas, lavamos a capela, entregamos cesta básica, Conferência nova, né? conferência nova. Me tornei presidente agora. Aí sim, confrade. Confrade, hoje eu acho que uma das nossas maiores entrevistas, né? Conversamos recentemente, é apenas, acho que se eu não me engano, o nosso 19º bate-papo, né? Ainda é pouco, mas a gente tem o privilégio de trazer o presidente do Conselho Geral Internacional, confrade Renato Lima. Confrade, como é que o senhor está? Olha, Dê suas boas-vindas. a alegria é minha, porque eu surgi do movimento da juventude vicentina. Então, ser entrevistado aqui por 2 jovens vicentinos é uma alegria. Topo, aceito todas as perguntas, vamos ver até onde a gente vai, até onde a gente vai, né? Tá bom? Confrade, o Thiago Tiburcio veio aqui, ele é jornalista, né? E até ele ficou nervoso. Ele deu um friozinho na barriga com as nossas perguntas, mas brincadeiras à parte, é tudo tranquilo, é tudo sobre a sociedade. Obrigado. A gente quer extrair da sua experiência para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. A gente criou esse projeto justamente para isso, porque em meio dessa pandemia, muitas pessoas não estão podendo fazer suas visitas, suas reuniões. Então, para não apagar essa chama vicentina, como não está tendo esses encontros presenciais, a gente resolveu trazer isso, como uma forma das pessoas aprenderem cada vez mais, sem precisar sair de casa, aqueles que ainda estão, né, querendo se manter em segurança. Mas, enfim, aqui a gente não parou, né, Mateus? Aqui a gente Jamais. continua a todo vapor. Não podemos parar, não. E, confrade, eu queria começar abrindo com uma pergunta. Acho que é uma pergunta tradicional. O senhor esperava que seria presidente do Conselho Geral Internacional? Jamais, vou responder em francês. Jamais. Quando eu entrei na conferência, em 1986, eu apenas entrei, somente o que me motivou a entrar na Conferência Vicentina era fazer a caridade, visitar as famílias carentes, ir à conferência, porque a conferência é um lugar de oração, de fé, de amizade, né? De ação, né? De prática da fé católica bem efetiva. Então, o que me motivou a ingressar na Sociedade São Vicente de Paulo era isto, a caridade e o pobre. Nunca fui carreirista, nunca busquei cargos. Das eleições que eu participei, muitas delas eram só para ajudar, porque às vezes não tinha 2, 3 candidatos. Várias eleições eu entrava só para ajudar. Nunca me preocupei com isso. Eu acredito que foi um desdobramento natural do nosso trabalho como confrade e, acima de tudo, tudo é Deus. Deus é que me preparou nesses anos todos. Hoje eu tenho essa visão clara de que Deus veio me preparando, como prepara você, prepara todos nós vicentinos. Deus está nos preparando para missões maiores na frente. É porque nós não temos essa noção. Sim. Nós estamos dentro dessa panela e não conseguimos entender o que está acontecendo, mas Deus está cuidando, está no comando e Ele sabe aonde a gente vai chegar. E como que foi a emoção, a sensação ao saber, ao ser eleito, ao falarem para você que você estava como presidente do Conselho Geral? Bem, a eleição do Conselho Geral é um processo até demorado, né? 1 ano antes do mandato vencer do atual presidente, o processo é aberto, é feito um edital internacional. Os países podem indicar até 3 pessoas, né? Não sou eu que peço para ser presidente. A eleição no Conselho Geral é diferente. Eu acho até muito bonita. Eu acho que a gente é leigo, a gente também realmente não sabe como é que funciona. Que vários países poderiam copiar esse sistema, né? Então, como funciona? Os conselhos nacionais indicam 1, 2, 3 nomes. Esses nomes chegam a uma comissão de eleição lá no Conselho Geral. Essa comissão de eleição pega todos os nomes, vai ver se eles atendem às condições, que atualmente são 2, né? A menos de 66 anos de idade e mais de 15 anos como confrade ou consórcio. Se a pessoa atender esses 2 requisitos, ela já passou na primeira fase, vamos dizer assim. Tá? E aí, os que não passaram recebem um e-mail dizendo que você não se encaixa nos critérios, e os que atendem esses 2 critérios recebem um e-mail perguntando: você gostaria de seguir adiante nesse processo? Por que essa pergunta é importante? Porque até então o vicentino não sabia nem que ele era candidato. Vocês se lembram que eu falei aqui que são os países que indicam. Às vezes a pessoa nem sabe que é candidato.
Então, alguns desses vão dizer assim, não, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para isso, e já diz não, já pede para sair. E os que dizem, não, ok, é uma honra para mim, o país tal, o país, 3 países, 4 países, 5 países indicaram o meu nome, poxa, eu não vou frustrar o desejo desses países, então eu topo. Até porque quem vai escolher é Deus mesmo, então, se eu for eleito ou não for eleito, está tudo bem. Então, alguns aceitam, outros não aceitam. Dos que aceitam, aí vem a terceira etapa. Então, a primeira etapa é a indicação dos países. Segunda etapa é ver se os candidatos a idade e o tempo de vicentenismo. A terceira etapa é se ele quer, se ele deseja, que também pode não. Aí vem a quarta etapa, que é a análise do currículo da plataforma de trabalho. Então, primeiro é feita uma análise do currículo dele, da plataforma de trabalho, para ver se ele tem as competências, se ele tem experiência administrativa, se ele já presidiu uma conferência ou um conselho, se ele já foi da comissão de jovens, se ele já exerceu alguma função dentro da sociedade de São Vicente de Paulo. Não pode chegar uma pessoa ali, um aventureiro, né, que nunca foi nada, que não tem experiência de nada, que não sabe falar uma língua, que não tem a diplomacia, que não tem a conciliação, que não sabe mediar conflitos, porque ali o Conselho Geral são 152 países e uma diretoria de mais de 120 confrades e consórcios. Então, para estar ali, a pessoa tem que ter uma série de atributos. Então, é feita depois essa análise. E a última etapa, que é a quinta, é uma aprovação pelo Vaticano. Então, também os nomes finalistas são submetidos ao Vaticano e o Vaticano também os aprova. E aí vem o processo de eleição. O nome dos candidatos é divulgado 4 meses antes, os países começam a rezar, as pessoas começam a rezar, e no dia lá a eleição é em 2 turnos, que também é outro modelo muito interessante que vários países poderiam copiar. Como funciona o modelo de 2 turnos? É que nem a eleição do Brasil aqui para presidente da República ou governador. Você tem, vamos supor, 10 candidatos a presidente geral. Então, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Aí, no mesmo dia ou no dia seguinte, no mesmo local, os países votam, então, no segundo turno. Por que o Conselho Geral tem segundo turno? Para evitar que o eleito tenha poucos votos. Vamos dar um exemplo. Se aparecem 10 candidatos e o mais votado teve 30 votos, e o segundo teve 28, o terceiro teve 26, o que aconteceu? O mais votado ganhou, teve a maioria, certo? Sim. Só que, se você somar o voto dos outros 9 candidatos, deu 120 votos. E ele teve 30. Então, ele não teve a maioria. Ele teve a maioria, ele foi o mais votado entre os presentes. Mas ele não teve maioria. Então, se você põe o que teve 30 e 28 para o segundo turno, nesse exemplo que eu dei aqui, que eu inventei aqui, com certeza quem vai ganhar vai ter mais de 70 votos. Porque são 150 votos. Quantos votos o senhor teve? A eleição que eu participei, eu tive 61% dos votos. Sim. Eu sei a porcentagem. E qual ano mesmo? Foi em 2016. Foi em 2016. E quem pode votar nesse? Só votam os membros natos. Também é outra dica que eu dou, que todos os países copiem as regras do Conselho Geral. Não vota a diretoria, porque se a diretoria votasse, a diretoria faria o candidato dela. Então, no Conselho Geral, só votam os presidentes dos conselhos nacionais. Entendi. São os membros natos. Como ele passou pelo Vaticano, a gente pode dizer que ele é o Papa dos Vicentinos, né? E passou até pelo Vaticano. Não, o que você pode dizer é que eu sou o 16º presidente-geral e que sigo aí o espaço do Bailly. Bailly, que foi o primeiro presidente-geral. E o mandato do senhor acaba quando? O mandato ele é de 6 anos. Por conta da pandemia, os países fizeram uma Assembleia Internacional e nós recebemos mais um ano. Não, nem tanto por mim, na verdade, porque se nós fizéssemos a Assembleia no meio da pandemia, os eleitores, os presidentes que iam votar, não iam conseguir viajar para poder participar da Assembleia e votar. Eles iam correr risco também. Né? E, além de correr risco pela doença, as fronteiras estão fechadas, estão sendo abertas agora. Então, o Conselho Geral achou prudente e nós postergamos a Assembleia para 2023. Com essa postergação, eu vou ficar 7 anos. E o mais engraçado é que são 7 os fundadores da nossa sociedade. Sim. E um dos nossos projetos mais marcantes, mais conhecidos, é o projeto dos 7 fundadores. Então, Deus é bom demais, né? Quer dizer, a gente luta tanto pelos 7 fundadores e o mandato vai ser de 7. Mas o mandato ele é de 6. Só esse que teve essa... Mas algumas conferências... Você vai ficar um tempinho a mais, né?
Algumas conferências aqui também passaram por isso, né? Infelizmente, a gente Isso. teve Olha, que adiar as... confrade Herbert, não só o Conselho Geral ficou mais um ano, mas nós aprovamos lá 25 países que pediram de 6 meses a 2 anos. Por exemplo, Singapura recebeu 2 anos. Bolívia pediu 6 meses, o Brasil também pediu 6 meses. Então, todos os países que pediram ao Conselho Geral extensão de mandato por conta da pandemia, o Conselho Geral aprovou sem questionar. Confrade, eu imagino quão criterioso seja para analisar esses currículos, né, que você falou. Assim, quais foram os outros cargos que você passou? Quais foram os outros projetos que você teve dentro da sociedade, ao ponto de você ser enxergado dessa forma? Essa pergunta eu me faço também, né? Porque o que viram, né? Eu me faço. Eu acho que o que me fez, o que fez as pessoas votarem em mim, eu acredito, né? Nunca fiz essa pesquisa científica, tá? Mas tenha sido o nosso trabalho como vice-presidente internacional, que foi o cargo anterior. Sim. Que nós ficamos 8 anos e aqui na América do Sul levamos a sociedade para a Bolívia, levamos a sociedade para o Suriname. Vice-presidente das Américas, né? Vice-presidente para a América do Sul, era o nome. Então, nós levamos a sociedade para o Suriname, que não existia, levamos para a Bolívia, que não existia, arrumamos toda a sociedade aqui na América do Sul, regularizamos os estatutos dos países que estavam com estatutos não regularizados. Então, visitamos os países muito. Houve país que eu visitei, acho que 5 vezes, foi o Peru, por exemplo. Então, porque, veja bem, se o Conselho Geral está perto dos países, vamos dizer assim, não é que não vai haver problemas, mas os problemas são menores. Quando o Conselho Geral está longe dos países, os países ficam muito sozinhos, muito independentes, muito sozinhos, começa a ter problema. Então, o Conselho Geral tem que ser bem presente, tem que estar bem presente junto aos países. E eu procuro ser um presidente geral muito presente nas conferências, para os confrades, para as consórcios. Quando eu vou aos países, o que eu mais gosto de fazer é visitar uma conferência. Às vezes o pessoal quer me levar em prédios bonitos, em creches maravilhosas. Eu vou. Em asilos maravilhosos, eu topo tudo, né? Por exemplo, eu conheci na Austrália centros de juventude fantásticos, que é para a gente copiar aqui no Brasil. Outro nível, né? Então, e levo nessas obras, eu topo tudo. Eu conheci clínica de hemodiálise em Kuala Lumpur, na Malásia, mantida por uma conferência vicentina. Eu visitei casa de ex-detentos, né, nas Filipinas, mantida por vicentino. Eu topo tudo, eu vou em todos os lugares. Mas o que eu mais gosto de fazer é ir a uma conferência vicentina. Essa casa que o senhor visitou é aquela que você mencionou no vídeo, que os vicentinos de lá eles fazem um projeto de ressocialização com os ex-presidiários? Veja bem, nas Filipinas e na Ásia em geral, se você é um ex-detento, a sua vida é muito difícil. Sim. A família já o abandonou, e emprego muito difícil de conseguir. Essa pessoa fica na sarjeta da vida. Então, esse é um trabalho de caridade, porque a gente pensa que caridade é só cesta básica, né? Caridade é cesta básica, né? E não é isso, né? Entregar sopa. Isso aí é importante, que saco vazio não para em pé, né? Mas, olha só, sim, e geralmente são homens, né? Esses homens estavam na sarjeta. Então, essa casa recebe essas pessoas com dignidade, eles ficam 1 ano ali, é o tempo de encontrar um emprego e se ressocializar com a família. Então, o trabalho da conferência é fazer com que essa pessoa seja aceita novamente pela família e consiga um emprego decente para tocar a vida. Isso é caridade, né? A cabeça, às vezes, do confrade da consórcia é uma cabeça que eu chamo 1.0, né? Século XIX, ainda muito antiga, de que caridade é uma cesta de alimentos. É também, mas um bom conselho, né? Uma boa orientação, pagar um curso de inglês, pagar uma escolinha de futebol. Gente, as conferências têm que abrir a cabeça. Alguém vai dizer assim, não, mas não pode o caixa da conferência ser usado para pagar uma mensalidade de um curso de futebol. Isso é sim. Eu estive agora na Espanha e visitei uma conferência que faz um trabalho em Córdoba com jovens assistidos, ensinando a dançar, cantar e tocar o flamenco, que é o samba deles Sim. lá. Se o menino sabe dançar, tocar e cantar o flamenco, ele vai ter emprego a vida toda, porque o flamenco é uma dança típica espanhola. Os turistas, quando vão para a Espanha, querem assistir um show de música flamenca. Isso é profissão para a vida toda, digna, profissão digna. E a conferência não entregou uma cesta básica. A
conferência, viabilizou esse projeto social com a música, com a cultura, com o esporte. Então, eu, como presidente geral, vejo essas coisas pelo mundo e a minha obsessão verdadeira é transmitir isso, para que isso seja copiado em outras partes do planeta. Você acha que o senhor está conseguindo transmitir? Eu me esforço ao máximo, tanto no nosso boletim do Conselho Geral, nos meus áudios, no Facebook, né? Nas palestras, quando me convidam para falar, eu tenho uma palestra que eu chamo de Melhores Práticas Vicentinas pelo Mundo. Eu mostro uma foto de cada país, de alguma coisa que me marcou. Na verdade, confrade Mateus, eu volto dessas viagens me sentindo nada. Eu falo assim, eu não faço nada. Eu sou um vicentino zero à esquerda. Porque, por exemplo, eu fui à África e por exemplo, a capital da República Centro-Africana, que é Ouagadougou, que é a cidade mais pobre do mundo, é o país mais pobre do mundo, eles têm obras especiais de conserto de bicicleta e motocicleta, ensinando uma profissão para esses jovens que estudam de manhã no colégio e à tarde vão para aprender aquele ofício, porque é uma cidade que quase não tem carro, todo mundo tem bicicleta ou motocicleta. Até eu achei engraçado, cheguei lá, cadê os carros? Era só bicicleta e motocicleta. Então, pneu furado vai ter a vida toda. Sim. Motor com problema vai ter a vida toda. Então, se eu tenho uma mini oficina, eu vou ter emprego para a vida toda. Eu não vou ser milionário, eu não vou ser rico, mas eu vou me casar, vou ter meus filhos e vou... Entendeu? Um sustento, eu vou dar uma dignidade. Teve um confrade que veio aqui, o confrade de Walter José, e ele falou sobre isso, né? Ele palestra geralmente nos ECAFOS sobre projetos sociais, né? E ele falou que quando a gente fosse numa família, a gente deveria ir com aquele intuito de chegar e perguntar o que vocês precisam para mudar de vida, né? E a partir daquilo que a família fala, a gente buscar tentar levar aquilo para eles para ver se realmente vai ser aquilo que vai estabilizar a vida deles, né? No caso, se não for uma família que precise da companhia, né? Que seja um assistido espiritual. Mas se for um material, pergunta o que ela precisa para mudar, para sair daquilo ali. Estou de acordo e nós não fazemos isso. O Vicentino é um pouco arrogante. Ele chega e despeja as doações que recebeu. Aliás, Padre Bonfim, aqui, que foi pároco desta igreja, falava isso muito bem nas palestras dele, né? O Vicentino caçamba, caminhão caçamba, que chegava, virava caçamba, despejava as doações, sem perguntar, é isso que você quer? Às vezes ele não quer aquela cesta cheia de sal e macarrão que ele já está entupido na casa dele. Às vezes ele quer um vale para ir no mercado e trocar por outros produtos. Por que eu insisto em dar sal para ele? Por que eu insisto em dar a cesta básica pronta, fechada? Por que eu não faço uma parceria com o mercadinho do bairro e faço para essa pessoa um vale de R$100, R$120? E ele vai lá e compra, às vezes, uma carne, um frango, ou gás, entendeu? Ele tem que ter a liberdade, a autonomia, né? Eu estive agora também numa cidade em Jerez de la Fronteira, eu fui visitar um mercado social. Mercado social. O assistido recebe um bônus, 20 euros, 30 euros, 40 euros, e ele, com o carrinho dele de compra, com dignidade, vai pegando os produtos da prateleira. No final, chega no caixa, a Vicentina lá, voluntária, multiplica lá, ficou dentro do voucher? Ficou dentro do voucher. Vai com Deus, já está pago. Caramba. Ele escolheu os produtos que ele queria. Então, eu tive que ir lá ver. Por que ele não pode fazer isso aqui? O brasileiro é muito criativo, nós podemos dar um banho de caridade, um show de caridade, depende de nós. A gente tem que abrir a mente. E outra coisa, às vezes a gente até tem boas ideias, mas aí leva para a conferência e tem sempre alguém que vai dizer assim, aqui foi sempre feito assim, Desmotiva, isso não né? vai dar certo, o padre não vai concordar, o conselho particular tem que analisar, o DENOR tem que dar um parecer. Pronto, você já burocratizou a caridade e impediu que uma ideia boa prosperasse. Acho que muitas vezes a ideia morre ali na conferência, ninguém leva para outro lugar. Talvez na conferência não fosse o lugar de fazer, mas quem sabe para o CP não fosse algo que poderia abranger assim, para todo mundo e fazer. A regra nossa é muito boa. Ela diz que as conferências podem se unir em consórcios e fazer suas obras especiais. Sim. A obra especial não é obra unida. A obra unida é CNPJ, tem um monte de amarração, mas a obra especial não. Então, 5, 6, 7 conferências poderiam, sim, se unir em forma de consórcio, dentro do conselho particular, e fazer uma obra social para turbinar a caridade feita na conferência. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós estamos, na minha opinião, um pouco acomodados. O Vicentino está um pouco acomodado nessa coisa da cesta básica. Ele acha que, ao entregar a cesta básica, já está cumprindo com o papel dele. Vai para casa, dorme
e acha que... Entendeu? Mas não é isso. Deus quer de nós, eu falo para todos vocês que estão nos ouvindo aí, não só para os 2 jornalistas aqui vicentinos. Deus quer de nós, e melhor, espera de nós muito mais. Porque a quem muito foi dado, Deus nos deu muito. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Muito vai ser exigido. Não se contente com pouco, faça mais. Se a sua conferência está um pouco travada, reze que a gente vai conseguir destravar essa conferência. Deus não vai deixar uma conferência morrer. Até porque a conferência, eu sempre digo, é a memória viva do pobre. Né? Uma paróquia que não tem, por exemplo, uma conferência, não tem a memória do pobre, não sabe o que é o pobre. Então, toda paróquia tem que ter uma conferência, e toda conferência tem que servir a paróquia com toda a criatividade possível, saindo do lugar comum. O lugar comum é o material de construção, material escolar, a cesta básica, o remédio, o calçado, mas isso qualquer um pode fazer, até um ateu pode fazer isso, uma ONG pode fazer isso, um grupo evangélico pode fazer isso, um grupo espírita pode fazer isso, e fazem até melhor do que nós. O vicentino, ele é diferente, ele tem que dar um sabor nessa caridade, e é isso que a gente está pecando. Acho que a gente está muito acomodado, aceitando a mesmice, a rotina, e não deixando o Espírito Santo agir. Eu vejo também que até depois de uma visita a gente deveria pensar, né? Isso. Será que eu realmente estou fazendo mal? A regra sugere que uma vez ao ano, é porque a gente não lê esse artigo lá, mas a regra internacional, que também tem que ser, todo confrade de consórcio tem que seguir a regra nacional e também tem que ler e seguir a regra internacional. A regra internacional tem um artigo lá que fala assim, chama-se recomendação. Recomenda-se que uma vez por ano, fora da reunião tradicional da conferência, ou seja, uma reunião diferente, tá? Fora da reunião tradicional, seja feita uma reunião de avaliação anual do trabalho da conferência, do comportamento dos confrades e consórcias e da caridade junto aos assistidos. Será que a gente faz isso? Está na regra internacional. Essa é aquela reunião para lavar roupa suja. Essa é aquela reunião para esquentar. Porque a gente vai falar assim, o que deu certo em 2021? Onde a conferência acertou e errou. Né? Tudo bem, a pandemia... Uma retrospectiva ali, né? É isso. A pandemia é uma coisa fora da curva. Mas inesperado, né? Isso. Então, você tem que ver o seguinte, como a gente pode melhorar? As famílias foram promovidas? Ou é uma promoção fake? A gente acha que está promovida. Porque muitas vezes a gente acha que promoveu e não promoveu. 3 meses depois, a família está rondando a gente pedindo para voltar a ser assistida. O senhor está falando tudo que acontece aqui. Você vai falando, vai passando um filme assim na cabeça. Mas a gente também enxerga muito aqui, não só aqui, mas assim, eu sou coordenador de comissão de jovens e assim, de vira e volta eu dou alguma volta em alguns outros conselhos para poder entender o que eles fazem lá para trazer para o meu, né? E aí eu vejo assim, que tem muitas pessoas que têm ideias, só que não tem a iniciativa. É o que o nosso presidente fala. Quando a gente teve a ideia aqui do podcast, ele falou assim, ó, eu aprovo, mas principalmente pela iniciativa que vocês tiveram. De ter a ideia e já, sem a minha permissão, já começar a buscar tudo e só me passar aqui, ó, vamos começar assim, assim, assado. Pronto, só começa, entendeu? Você já tem a iniciativa ali. A partir do momento que você já leva tudo praticamente pronto para o seu presidente, não tem o que ele falar. Olha, a pandemia realmente trouxe aí coisas terríveis, as mortes lamentáveis. Eu não vou nem falar disso porque é ruim, uma notícia ruim. Mas a pandemia também trouxe o aumento da formação, a formação vicentina, e a melhoria da informação. Isso aqui é informação. Então, é uma oportunidade de você melhorar com os... Hoje de manhã eu participei de um curso dado por um padre de Portugal sobre as 5 virtudes vicentinas. Olha, eu já ouvi essa palestra 300 vezes. Mas te digo uma coisa. 3 palestras o vicentino tinha que ouvir todos os anos, como se fosse até na sua carteirinha lá, tinha que ter uma caderneta, né, de vacinação, tá? da formação. Ele tem que ouvir todos os anos as seguintes palestras. As virtudes vicentinas, que a gente sempre aprende alguma coisa nova. Doutrina social da igreja. O vicentino que não entende a doutrina social da igreja está no lugar errado. E antropologia do pobre. Quer dizer, conhecer isso, escutar o pobre, saber como o pobre, o que o pobre necessita. E aí, antropologia do pobre não é só o pobre material. É o pobre moral, espiritual, o enfermo, a depressão, a solidão, todas as pobrezas do mundo. Então, é para aproveitar esse momento que a tecnologia nos favoreceu. Mais formação e mais informação. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Confrade, com todo esse resumo que o senhor deu para a gente,
Então, o senhor concorda que o Brasil está muito para trás de outros países em relação a essas dificuldades aí? Não, eu acho que o Brasil, todos os países estão mais ou menos iguais. Esse meu discurso, eu faço em todos os países. Então, é um discurso geral mesmo, É um discurso que eu uso nas minhas cartas circulares, que eu gosto de escrever. Eu coloco ali vários recadinhos do coração, né? Nas minhas cartas circulares, né? Eu falo de coisas que eu vejo em eleições que não deveria acontecer, procedimentos em obras unidas que não deveria acontecer, brigas entre vicentinos que não deveria acontecer. Então, eu aproveito, sem dar nome aos bois, né? Porque não preciso, né? Eu falo de maneira genérica. Então, eu coloco ali todos os problemas que existem. O que eu falo do Brasil é o seguinte: nós somos muito mais criativos, nós somos muito mais flexíveis. Um brasileiro, ele não aceita um não, ele encontra um jeitinho de resolver, buscar o sim. Outras culturas não é assim. Um francês disse não, acabou. Um europeu falou não, acabou. Um americano falou não, acabou. O brasileiro não aceita o não. Ah, o prefeito não vai ajudar naquela obra, eu vou buscar o vereador. Ah, o vereador não sei o quê, eu vou buscar o Rotary, vou buscar o Lions Club, eu vou buscar um empresário, um agropecuário, entendeu? Eu vou. E lá fora você recebe um não. Ah, eu quero pôr uma placa aqui na frente da sede do conselho. Ah, a prefeitura disse não. Peraí, eu vou encontrar um vereador, vou encontrar alguém que encontre uma brecha na lei e que me permita. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, nós enterramos o nosso talento. Nós temos o talento de multiplicar essa caridade e nós, o que nós fazemos? Nos contentamos com a mesmice e a rotina. Então, não é só o Brasil. O que eu digo serve para todos os países. A gente falando de talento, quais são os talentos do senhor? Não, eu tenho mais. Na verdade, essa pergunta tem que outras pessoas responderem, né? Na verdade, é o seguinte: a vida é uma evolução, né? Eu acho que eu melhorei em vários aspectos. Também tenho meus defeitos. Então, agora, por exemplo, eu vou responder diferente essa sua pergunta. Vou dizer assim: quais são os talentos para você ser um presidente geral? Acho que eu vou responder desse jeito para você. Primeiro, você tem que ter noção de diplomacia. Você não pode chegar ali, tá, de salto alto, né, dizendo que a sua verdade é a que vale, até porque a cultura sua não é a cultura do filipino, do paraguaio, do português. Então, se eu chego com uma resposta pronta, uma receita pronta, que eu fazia em Brasília e que deu certo, não dá certo nas Filipinas, não dá certo na Austrália. Então, tem que ter jogo de cintura, tem que ter ginga, tem que ter diplomacia. Eu tenho que ser conciliador. Essa é outra característica. Porque, na hora de votar, eu não gosto de pôr em votação. No Conselho Geral, eu evito votação. Foram raros os casos que eu coloquei em votação. Eu sempre proponho aprovação por consenso. Eu trabalho antes, eu convenço antes os países para no dia lá, para pôr na ata já a decisão. Certo. Então, a gente busca o consenso. Então, esse é um talento que é requerido a qualquer dirigente vicentino. No caso do Conselho Geral, saber uma língua ou duas, por exemplo, tem que saber espanhol? Tem. Tem que saber inglês? Tem. Essas duas tem que saber. Se você não falar espanhol ou inglês, é complicado demais. Você vai ficar eternamente com um intérprete do seu lado, que nem um papagaio, e vai entrar mudo e vai sair calado dos eventos. Tá? E isso aí, para um presidente geral, é tudo que não pode acontecer. O presidente geral não pega bem, não, né? Ele tem que transmitir carisma, ele tem que dar o norte da sociedade de São Vicente de Paulo, ele tem que animar as pessoas. Se ele for um pastel, aí um pastel. Tá? E outra coisa, né? Eu falei de respeito, conciliação, diplomacia, habilidade em línguas e, se possível, também experiência em gestão de conferências, conselhos e obras. Porque passar por um conselho particular, passar por um conselho central, por um metropolitano, por um nacional, ou presidente de um lar de idosos, ou de uma creche, ou de conferência, meu amigo, te dá uma experiência muito grande. Tá? Não pode chegar lá no Conselho Geral, só uma pessoa que não sei o quê, piedosa, é amorosa. Não, não é isso. Isso aí todos os candidatos têm que ter. Caridade, amor, serviço. Isso aí é condição para todos. Ele tem que estar acima da média. Tem a linha, né? Tem abaixo da linha e acima da linha. Ele tem que ser acima da linha, acima da média. E, confrade,
A gente falou sobre a mesa aqui na verdade, a gente falou sobre o seu começo, né? Eu queria saber como é que foi a escolha da mesa, como é que se dá a escolha da mesa ali do Geral Internacional, se você que escolhe, como é que é o processo? O presidente-geral escolhe todos os membros da diretoria. Todos. Qual foi o critério que o senhor usou para poder escolher? Bem, eu utilizei vários critérios. Primeiro, o critério geográfico também, continental, né? Geográfico, continental, linguístico. Então, por exemplo, brasileiros, não pode passar de muita gente. Hoje nós temos 12 brasileiros, já está até demais. Né? Desculpa, só atrapalhar, mas são quantas pessoas na mesa? Não, a mesa é 13, né? Mas somando todos os cargos no Conselho Geral, são 120 pessoas, né? Do mundo todo. Né? Então eu tenho que colocar os europeus, tenho que colocar os americanos, né? Tenho que colocar os africanos, os asiáticos, né? Então, por exemplo, os americanos são muito bons na área internacional de solidariedade, então a Comissão Internacional de Solidariedade está com um confrade norte-americano, né? A formação está com uma consórcia da Espanha, que tem uma formação excepcional. Então, o tesoureiro vem da Irlanda, porque a Irlanda é modelo de tesouraria para a sociedade de São Vicente de Paulo. Então, e eu já conhecia essas pessoas porque era vice-presidente tanto do confrade Torremocha quanto do confrade Michael. Eu estou no Conselho Geral já acompanhando o confrade Torremocha e o confrade Michael. Você já sabia as pessoas que você ia ali, né? Na hora que a bola veio para mim, eu já sei quem a gente vai chamar para colocar, é claro. Pescou as pessoas certas. A gente falou aqui de geral internacional, de América. A bandeira caiu. Aí essa vai ter que parar e fazer de novo, não pode continuar. Vai seguir, tá bom. Então vai seguir. Mas na conferência, como é que é o Renato hoje na conferência? Sou confrade igual a qualquer outro vicentino, sou segundo secretário da conferência. Só isso. Eu sigo minha presidente, sigo as decisões da conferência. Não tem nenhum tipo de... Como é que é? Nada, não. Sou apenas o Renato. Pode parecer uma pergunta meio besta, mas é mais difícil uma conferência ou um Conselho Geral Internacional? Olha, eu acho que porque na conferência, como é pouquinha pessoa, você para ter aquele convívio ali às vezes. A gente tem alegria e decepção nos dois, no Conselho e na conferência. Você já teve que dar algum puxão de orelha lá dentro? Com certeza. Um puxão de orelha, e eu faço com doçura. Às vezes um confrade faz uma pergunta, e é tudo transmitido ao vivo, né? Porque as nossas reuniões, depois que a gente assumiu lá, é tudo ao vivo. Então aí o confrade faz uma pergunta lá, e eu vou e respondo de uma maneira, às vezes pode ser um pouco irônica, pode ser um pouco mais duro, mas eu respondo. Quando o confrade pergunta assim, a gente pode fazer tal coisa, eu digo assim, confrade, você bem sabe que esse é justamente o seu departamento. É o senhor que tem que propor isso para mim até. Então eu não deixo de falar. Hoje na sociedade, o que mais te enche os olhos ainda? O que te mais faz admirar dentro da sociedade de São Vicente de Paulo? A juventude vicentina é a salvação da sociedade de São Vicente de Paulo. Porque o que eu mais tenho visto pelo mundo todo é a sociedade envelhecendo demais, ficando travada demais, burocrática demais, e o jovem é a solução. Não estou falando isso para ser simpático com vocês aqui, não. Sim. Eu falo a verdade. O jovem, ele é que vai destravar essa sociedade de São Vicente de Paulo. O jovem, ele não quer muita burocracia, ele quer ajudar. Se ele entra numa conferência cheia de amarras, ele vai embora. Se ele começa a perceber que tem que pedir bênção ao Papa, tem que pedir bênção a não sei quem, para fazer o projeto tem que conversar com 25 pessoas, ele vai embora. Ele quer elevar a sopa, ele quer ajudar, ele quer transformar a realidade. Então, são os jovens que vão mudar essa sociedade. E o que você espera desses jovens? Qual o recado que você deixa para eles? Nossa, eu espero tudo. Eu acho que se eu comecei com 15 anos na sociedade e sou o presidente geral, já é prova de que Deus quer que a sociedade tenha pessoas mais jovens à frente. Então, a gente espera que o meu sucessor também seja jovem, que os departamentos de juventude continuem trabalhando bem. O nosso vice-presidente internacional de jovens é fantástico, é o confrade William, do Brasil, inclusive. O confrade William é uma potência, é um cara hiperativo, está sempre propondo coisas novas. Este ano, em plena pandemia, lançou uma cartilha de como fundar conferências em universidades,
que isso é um golaço do nosso conselho, é um presente para a humanidade. Qualquer país pode pegar, está em 4 línguas. É um beabá, é um passo a passo de como fundar, tentar, né, que às vezes não é fácil, mas como fundar uma conferência numa universidade pública ou privada. Então, o William não parou de trabalhar. Então, é o jovem que vai livrar a gente de certas sombras e cruzes que existem na nossa sociedade. O senhor acredita que os jovens hoje em dia estão se afastando mais da igreja? Parte dos jovens está se afastando, mas os que estão ficando, com o Frade Mateus, estão ficando por vocação, por amor, e são muito bons. Os que estão ficando são show de bola. Aqueles que se afastaram, confrade, nem eram católicos, nem eram vicentinos. Às vezes a gente chora as pitangas quando alguns vicentinos deixam a conferência. Mas eu quero dizer para você aqui que está nos vendo, não fique assim, não fique triste, porque fulano deixou a conferência. Ele nunca foi vicentino. Ele nunca foi confrade, nunca foi consórcia. Nunca teve coração vicentino. Porque quem tem coração vicentino engole muito sapo, aguenta muita desilusão e fica na sociedade, São Vicente de Paulo. Isso eu posso te garantir. Então, quem saiu é porque não era. Quem largou a Igreja Católica não era católico. Quem largou o vicentinismo não era vicentino. Estava ali só oba-oba festa. Quem fica, sim, esses é que tem que valorizar. Confrade, e qual foi o principal motivo que te fez apaixonar pela Sociedade de São Vicente de Paulo? Olha, eu recebi a crisma, né, recebi o sacramento da crisma, e me lembro bem, o bispo, quando fez a homilia, ele falou assim, agora que vocês todos receberam a crisma, vocês precisam... Eu queria mais uma aguinha aqui, né, que só acabou aqui. Vocês precisam encontrar uma pastoral, um movimento, um grupo... para praticar essa fé. Se não, obrigado. Se não, vocês vão enferrujar. Eu me lembro bem o que o bispo falou. Ele falou exatamente isso. Vocês têm que procurar um grupo na Igreja Católica, qualquer que seja ele. Pode ser liturgia, batismo, carismático, grupo de casais, grupo de jovens, Emaús, Segue-me, Encontro de Nossa Senhora... A igreja tem mais de 100 muito, pastorais à sua disposição. Então, ele falou assim, o bispo lá de Campinas, em São Paulo, falou assim, procurem. E aí, dia seguinte, eu já estava lá no Padre Joaquim, bati na porta lá, padre, eu vim aqui porque o bispo ontem no Crisma, né, pediu para a gente procurar uma pastoral. E aí, padre, eu quero que você me indique uma pastoral. Uma pastoral que eu faça amigos. Aí eu fui dizendo para ele as coisas que eu queria. Uma pastoral que eu pudesse fazer amigos, que eu possa rezar mais, que eu possa ajudar, tem a ação, tem a oração, que eu possa me sentir útil, que eu possa ajudar as pessoas, que eu seja um ser humano melhor, um filho melhor no futuro, um marido, um pai melhor. Fui dizendo para ele um montão de 25 características. Você desabafou, né, com ele? Discriminou tudo que você precisava. Talvez, Herbert, eu quisesse que ele dissesse assim, não existe uma pastoral desse jeito. Volta para casa, meu filho, que não existe uma pastoral desse jeito. E não é que o homem falou assim para mim, para você é a Sociedade de São Vicente de Paulo. Aí eu falei, sociedade de quê? Sociedade? Negócio... secreto, sociedade secreta, o que é isso? Sociedade? Não se preocupe com o nome, não. São os vicentinos. Quarta-feira, depois da missa, eles se reúnem, você vem aí, é ali na sala da igreja, a reunião, se apresenta lá para o confrade Alexandre Soares, e você vai se enturmar, e sábado já é visita. Sábado já é visita, e a conferência tem uma Kombi, eles levam as cestas, a conferência tem uma creche no bairro pobre de São Martim, nas periferias de Campinas. Eu até um dia fui lá ver essa creche hoje, como está. E você vai ver. É para você. É exatamente o que você pediu aí. Aí eu falei assim, esse padre está exagerando. E o padre nem vicentino era. Ele não era padre lazarista. Padre Joaquim, um abraço para ele, está aqui em Brasília, na Igreja Bom Jesus, ali da Asa Sul. Padre Joaquim era capelão militar, era tenente, capitão, não tinha nada a ver com Sociedade de São Vicente de Paulo. Dito e feito, confrade. Quarta-feira eu fui lá, fui à missa, acabou a missa, fui na conferência. Na primeira reunião já virei segundo secretário.
Na primeira reunião, ó, você vai fazer as atas aqui, que está precisando e tal. E no sábado foi a visita, no bairro de São Martim. E aí pronto, aí na visita foi, como é que fala? Amor à primeira vista. Eu entrei ali na casa daquelas famílias e falei, caramba, eu não faço nada, e aqui eu posso ajudar um pouquinho. E isso foi 16 de abril de 86. E de lá estou na Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, quem me trouxe, porque muito vicentino fala assim, foi o meu pai que me trouxe. Outros dizem assim, foi um grande amigo meu que me convidou, né? Foi meu sogro. Sempre alguém conta que foi alguma pessoa importante na sua vida que te convidou para ser vicentino. No meu caso, não. Foi uma homilia de um bispo e depois a indicação do padre. No meu caso também, o padre que me indicou. Eu perguntei para ele um grupo e ele disse os vicentinos. E ele era da Pastoral da Saúde, não? Foi. Tem muitos padres que, depois da confissão, inclusive, estão dando penitência. Eu acho isso legal. Eu acho que a gente está sendo beneficiado disso. Alguns padres estão dizendo, além de rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, fazer as orações, alguns padres estão pedindo também para o penitente procurar uma conferência vicentina e fazer um estágio ali de uns 3 meses, tá? E eu quero aqui dar meus parabéns a esses sacerdotes que estão recomendando essa penitência, que não é penitência. O que acontece? A pessoa chega lá, vê que não é penitência nenhuma, no sentido de sofrimento, vê que é uma alegria servir, e aí fica. Eu conheço muitas pessoas que estão ficando na conferência porque o padre pediu para a pessoa ir lá. Tá? Confrade, pegando o gancho desse assunto, uma coisa assim que eu acho que eu sinto falta também muitas vezes e que eu acho que não pode deixar de acontecer de forma alguma nas visitas, é a gente levar uma passagem para o assistido. Então, qual que é a importância da espiritualidade para nós vicentinos? Porque muitas pessoas acham que para nós vicentinos é só a visita e a reunião e não a missa, né? Não outras coisas que envolvam a igreja. Mas a gente precisa alimentar essa espiritualidade dentro da gente. Olha, o ideal é ler, por exemplo, o Evangelho do domingo, né? Porque você já está lendo ali o Evangelho. O assistido, quando for à missa, claro, o padre vai falar melhor, o padre vai comentar corretamente. Mas se você já leu o Evangelho do domingo antes com ele já vai chegar com aquele Evangelho mais fresco. Eu já ouvi, o Vicentino leu. Quando você pergunta, o que você entendeu disso? É legal também ouvir, o que eles têm a dizer. Às vezes eles não respondem, Deus é amor, tal. Tudo bem, não era isso que estava escrito no Evangelho, mas você está dando a chance dele participar. Mas não só ler o Evangelho, né? Quando a gente chega a dizer, por exemplo, a paz esteja convosco, Jesus ensinou isso. Jesus falava para os discípulos, quando chegasse nas casas das pessoas, dissessem isso. Será que a gente faz isso? E quando acaba a visita também, né, dizer, olha, tenha fé, Deus não vai te abandonar, nenhum peso é além das suas capacidades. Deus vai te dar força para você vencer os seus desafios. Então, às vezes a evangelização, gente, não é só ler a Bíblia, não é só falar da missa, não é só usar a Bíblia embaixo do braço. A evangelização é como São Vicente falava, é você ser o exemplo. É ele olhar para o Vicentino e dizer assim, puxa, ali vai um homem de virtude, ali vai uma mulher de virtude. Eu vou copiar essa pessoa. Né? Essa pessoa aí é impecável, ela é correta na família, é correta no emprego, é correta com a empregada doméstica dele, entendeu? Quer dizer, de que adianta eu ser um vicentino e em casa eu sou o cão com a empregada doméstica? De que adianta eu ser um doutor caridade na igreja e eu maltratar o flanelinha que vem me atender? Eu ser mal até com meus pais, né? Ser mal com os filhos, com os pais. A gente tem que sempre... Agora, ninguém é perfeito. Então, ser vicentino nos abre a mente para que o nosso exame de consciência diário ele fica melhor. A gente fica mais sensível, a gente começa a ver mais falhas nossas. Quando você vê a sua falha, você consegue... É como o alcoólatra. O alcoólatra só larga o vício do álcool se ele reconhecer. Não é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos? Então, o primeiro passo da sua santidade é reconhecer as suas imperfeições. E se você é um vicentino e você tem a flor da pele, essa sensibilidade, a cada dia você se torna melhor. A cada dia você se torna melhor. Então, voltando àquela sua pergunta de quem foi embora perdeu. Quem foi embora perdeu esse presente de Deus, que é você se desenvolver espiritualmente na fé. Hoje, o que o senhor acha que mudou como pessoa, depois de tantos anos na Sociedade de São Vicente de Paulo? Olha, quem tem que também dizer isso são as outras pessoas, né? Mas eu acho que eu estou uma pessoa melhor, eu acho que eu estou mais... penso mais antes de falar, procuro não
eu dava respostas, às vezes, antigamente, mais bateu, levou. Agora eu já penso mais antes de responder. Eu procuro também entender algumas coisas, ligo para as pessoas. Por exemplo, quando um confrade posta uma foto, tá, cheio de ouro, com bebida, numa piscina, com não sei o que, com música alta no Facebook, eu ligo para ele e falo assim: confrade, o assistido também tem rede social. O assistido também está acompanhando o seu comportamento, a sua postura. Então, você é o líder do terço dos homens. Você carrega a cruz na procissão do Senhor morto. E você posta fotos desse jeito. Então, eu não falo para ele assim, tira isso. Não, não falo isso. Eu falo assim, pensa com carinho se o que você postou na rede social vai engrandecer o Ministério Vicentino. Porque você não é apenas o cidadão, você também é vicentino. Tudo que você acertar para o bem, você é vicentino. Tudo que você errar para o mal, é o vicentino que deu o exemplo errado. Então, eu tenho feito muito isso, de chegar para a pessoa, pensar junto, como se fosse um irmão mais velho. E antes eu já chegava e já condenava. Então, nisso aí, eu estou um pouco mais... Agora eu chego, eu entendo, eu falo... Mais cauteloso, mais cauteloso, e espero que a outra pessoa reconheça. Por exemplo, tinha um vicentino que colocou uma foto no WhatsApp dele, não vou falar aqui, mas uma foto que não deveria. Eu falei com ele, ele em 2 semanas me respondeu assim: você tinha razão, trocou a foto. O outro vicentino estava postando nas redes sociais frases do Martin Luther King, do Gandhi, do pastor Jesse Jackson. Ou seja, são pessoas legais? São pessoas boas? São. Tem frases interessantes? Tem. Mas por que eu vou citar a frase de evangélico? Por que eu vou citar a frase de pastor? Se eu tenho um São Vicente, um Osanã, Nossa Senhora das Graças, por que eu vou citar a frase de pessoa? Aí esse confrade, no dia seguinte, respondeu assim: você tem razão, eu vou passar a citar a frase dos santos vicentinos. Então, na verdade, eu no passado já estava condenando esse cara. Hoje não, hoje eu falo assim: olha, pensa com carinho se você não topa mudar esse comportamento. E eu, confrade, também aceito. Se você ligar para mim ou mandar uma coisa e dizer: naquela sua palestra você errou naquela palavra. Aquele seu exemplo que você deu foi preconceituoso, não foi legal, as pessoas não gostaram. Eu aceito na hora. Isso eu não tinha também. Não era muito de aceitar, né? Não aceitava uma crítica. Não, agora não. Agora, peraí, tem razão. Vou mudar, na próxima palestra está fora esse exemplo. Se alguém se sentiu incomodado, já peço desculpas e o exemplo está fora da palestra. Qual foi o maior desafio que vocês, como mês assim, do CGI, tiveram? Olha, o maior desafio foi a compra da nova sede. A compra da nova sede, porque é o seguinte, cada vez que um presidente assumia, o Google, que era o nosso vizinho, chegava e oferecia um valor para comprar a nossa sede lá em Paris, que ela ficava do lado do Google. E o Google queria... O Google mesmo? O Google mesmo, Mas é o Google mesmo. o Google, a sede europeia deles é em Paris, do lado da nossa sede. Uma sede monstro e a nossa sede pequenininha no meio. E eles queriam comprar a nossa sede, e depois eu descobri que todo presidente que assumia, ele chegava e fazia uma proposta. Eu não sabia disso. Aí fui eleito, né? Dia seguinte já estava lá o gerentão do Google querendo comprar com a proposta. Aí eu falei assim: não vou trocar 6 por meia dúzia, não vou aceitar a proposta e depois ficar num lugar ruim, longe. Então, o que eu fiz? Chamei a diretoria, constituímos uma comissão, a comissão avaliou a sede atual, viu locais em Paris que poderia ser a nossa nova sede, levamos para os países em Assembleia Internacional, nem precisava, alguns advogados disseram que eu nem precisava fazer isso, mas é uma decisão importante, a sede pertence a todos. Esses advogados, desculpa te cortar, mas esses advogados também são vicentinos? Não, são advogados contratados, banca contratada, que é o melhor. Sim. Por exemplo, no Conselho Geral, o Conselho Fiscal, ele é todo independente. Sim. Não é Entendi. confrade de consórcio, é uma auditoria francesa independente que a gente paga a preço de ouro, inclusive, para que eles analisem as contas e deem o parecer. Entendi. E eu até prefiro que seja assim, tá? Então, no caso dos advogados, também, eles disseram: olha, então, depois eu falei assim, então eu já tive o ok. Aí eu falei assim para a nossa comissão lá: pede um valor alto, porque se for um valor muito baixo, eu não vou trocar 6 por meia dúzia, eu fico aqui onde eu estou. Pede um valor alto, né? Pedimos um valor alto,
E o Google falou, a gente compra, onde que eu assino? Onde que eu assino o contrato? Então, ficou impossível não vender a sede. Então, a compra da sede nova. Para que o Google queria a nossa sede? Para colocar funcionário lá. 6 meses depois vem a pandemia. Você acha que o Google precisa de sala para pôr os funcionários agora? Não precisa. Porque o teletrabalho aumentou de tal maneira. Então, Deus nos fez, abriu uma janela de oportunidade de vender a sede naquele momento. 6 meses depois com a pandemia, não venderia a sede. Porque o teletrabalho aumentou. Para que eu vou comprar mais um prédio para colocar funcionários se eu posso colocar a pessoa em casa com produtividade, etc, etc, etc. E evitar, né? E evitar trânsito e gente, não sei o que na rua. Então, confrade, o maior desafio foi a venda da sede antiga, a compra da sede nova, aos 47 do segundo tempo. Ou seja, depois veio a pandemia. Hoje a gente não venderia de jeito nenhum. E foi um negócio muito bom, porque compramos uma sede nova com o dobro do tamanho da sede antiga, num outro bairro muito bom em Paris, próximo de 3 linhas de metrô, e melhor, um andar a mais que a gente está alugando para ter uma renda para o Conselho Geral. Porque o Conselho Geral não tinha renda. A única renda do Conselho Geral eram as décimas que o Conselho cobra dos países. E agora nós temos um aluguel mensal, né, todo mês. O cliente lá paga direitinho o aluguel, que dá um valor de 25% dos ingressos anuais do Conselho Geral. Então, uma renda extra que chegou, que a gente não tinha, para ficar menos dependente, inclusive, das crises. Porque se um país está vivendo uma crise, a doação é menor para o Conselho Geral. Então, a gente não pode também ficar sempre à mercê das crises econômicas. O Conselho Geral tem que ter a sua independência e a sua capacidade de se autogerir. Nós temos 7 funcionários. Então, para mim, essa pergunta para mim foi a sede. Uhum. A sede foi o grande desafio. E, graças a Deus, resolveu isso para a gente. Quando você vai lá para a França, no caso Paris, você fica por quanto tempo, geralmente? Olha, eu fico geralmente uma semana. Eu fico ali para a reunião do conselho, que são 2 dias. Uhum. As reuniões são muito demoradas. A gente começa no sábado, 9 da manhã, acaba às 6 da tarde, domingo regressa, 9 da manhã, vai até umas 4 da tarde, depois tem a missa. Então, as reuniões são de 2 dias, né? 13 pessoas, tradutores, intérpretes, muito papel, muito PowerPoint, muita coisa, e 2 dias de reunião. Então, eu chego uns 2, 3 dias antes, recebo pessoas também, tenho uma agenda. Eu procuro sempre somar uma agenda institucional. Então, na próxima, que vai ser agora em dezembro, eu já tenho 4 agendas. Já. Além da reunião do Conselho, eu tenho mais 4 compromissos. Vou visitar o arcebispo de Paris, tenho uma entrevista ao canal tipo Rede Vida, lá deles, que chama-se KTO. Vou visitar o embaixador do Brasil e o núncio apostólico. E até lá ainda vou ter mais agenda, que ainda dá para ocupar bem a semana que eu vou estar lá. Mas, assim, para essa agenda, é você mesmo que vai cuidando da sua própria agenda? Ou... Parte da agenda eu faço, eu provoco, mas nós temos um assessor, um funcionário que é o assessor especial, o assessor especial do presidente-geral, que é o Gonzaga. E o Gonzaga, ele é jovem, ele tem visão e ele também prepara para mim a agenda. Então tá. Você já foi lá depois da pandemia, né? Sim, aliás, vou te dizer uma coisa, a pandemia não me impediu, eu fui ao Conselho Geral, eu te mostro as fotos no Facebook, eu fui ao Conselho Geral em todas as reuniões, mesmo em plena pandemia. Você não parou, né? O Vicentino não pode parar. Não pode, né? O que eu faço, confrade, é para tentar dar exemplo às pessoas. Que alguém diga assim, está vendo lá o homem lá, ele não para, então eu não posso fazer a mesma coisa. Então eu faço as coisas para os outros olharem, que se o presidente-geral não parou, por que eu vou parar? Já está na hora de voltar. As reuniões presenciais já está passando da hora. Está todo mundo vacinado. A gente está sem máscara aqui, porque todos nós estamos vacinados. E, graças a Deus, o índice de transmissão está baixíssimo. A pandemia está, graças a Deus, terminando. Então, o vicentino vacinado tem que confiar um pouco mais em Deus. A gente está muito medroso. Vamos voltar. O pobre não tem o pobre também não para. O pobre não parou. Na verdade, quem parou foi a classe média rica, que parou, não fica em casa. O pobre não parou, o frentista não parou, o motoboy não parou. E é nessas ondas assim que o pobre mais passa fome, mais passa necessidade. Então, para que a gente vai parar? E eu quero fazer aqui um exame de consciência, então, já que você me permitiu essa questão. Nem ia falar sobre isso, que isso é um meio tabu, né? Sei que vou receber críticas. Mas todo vicentino que defendeu o Fica em Casa, ardorosamente, todo vicentino que ficou nesse clima da mortalidade, da imortalidade, da vacina, nessa coisa,
tem um pouco de culpa com a pobreza que aumentou. Tem um pouco de culpa com o desemprego que aumentou. Porque nós ficamos defendendo uma coisa, mas queríamos outra. Nós queremos que o pobre saia da pobreza. Queremos que o pobre tenha emprego. Mas eu agi diferente. Eu fiz com que muitas pessoas perdessem o emprego. Vocês estão me entendendo? Não sei se vocês estão entendendo a coisa. Sim. Ao me proteger em casa, me fechar no meu bunker, na minha casa, um bunker de guerra, fechado, me protegendo, para o vírus não entrar, mas o outro teve que sair para me servir. O frentista teve que ir lá para me abastecer. O motoboy levou o meu iFood lá em casa. Quer dizer, eu fico na minha... Os enfermeiros estavam no hospital. Eu fico na minha protegida, mas o outro que se exploda? Isso é vicentinismo? Pouca gente está meditando sobre isso. É que ela fica... E isso é um pecado também. É o pecado do egoísmo. Eu cuido de mim e os outros que se lixem. Isso é aquele assunto que a gente estava falando mais cedo. E isso é uma desvirtuação que a gente tem que lutar contra. Tá? Nós temos que querer que as pessoas voltem ao trabalho, saiam da pobreza, voltem à vida. Então, o Vicentino, gente, confiemos mais em Deus. O Papa falou agora. Não tenham medo, usou a palavra do Evangelho. E o Papa, no dia 27 de setembro, falou: o cristianismo que não tem contato não é cristianismo. Ele escreveu no Twitter dele no dia 27 de setembro, dia de São Vicente. Ele falou assim: festejando o dia de São Vicente, aproveito para dizer o seguinte: um cristianismo sem contato pessoal, você não vai conseguir tocar na pele de Cristo. Ele está dizendo a mesma frase de São Vicente. São Vicente disse o quê? O pobre, o rosto do pobre é o rosto de Cristo. A face do pobre é a face de Cristo. Então, se eu não toco o pobre, se eu não vou à casa do pobre, eu não toco Cristo. Eu não tenho acesso ao próprio Cristo. Isso é sério demais. Muito vicentino ficou resguardado. Eu não quero aqui ser mal interpretado, não estou defendendo aqui, para deixar bem claro, nenhuma insubordinação, e eu quero que as pessoas sigam as regras sanitárias. Com certeza eu quero. Mas a gente poderia ter sido um pouquinho mais ousado. A gente foi muito medroso, a gente ficou muito no fique em casa. A gente pensou mais fomos muito egoístas. E o vicentinismo não pode ser egoísta. Não existe. O egoísta não faz caridade. O egoísta só pensa em si. O egoísta não consegue fazer caridade. O máximo que ele pensa ali é no parente ali mais próximo. Mas ele não pensa no pobre, no próximo, de jeito nenhum. Então, nós fomos um pouco egoístas. E um pouco nos fechamos. Os outros que se virem, eu vou cuidar da minha imortalidade. Né? Minha vacina para eu não morrer. O outro, depois a gente vê. E essa postura, nós vamos responder isso perante Deus. Quando chegar a nossa hora, que não vai ser agora, se Deus quiser, mas quando chegar a nossa hora, Deus vai perguntar: qual foi a sua postura durante a pandemia? Você ajudou quem precisava ou você se fechou com medo de pegar o vírus? Tá? Claro que eu não quero aqui defender nada contra a pandemia. Sim. Ninguém vai extrair de mim nenhuma frase nessa linha. Mas que a gente se fechou de tal maneira que a gente também contribuiu para o aumento da pobreza. Muito medo e também a gente pouco crê na fé, né? E assim, você tem condição, eu tenho condição de ficar em casa, mas... né? O outro não tem a condição de estar em casa, de conseguir se manter ali com o dinheiro que ganhou no mês passado. Então ele precisava que a gente continuasse... o valor das coisas, né? Do jeito que está hoje em dia. E outra coisa também, não é só o pobre, não. Tem muita gente que nem casa tem para ficar. Exatamente. E sem teto não tem casa. Você fala, fica em casa para um sem teto, chega a ser até uma ofensa. Eu vi com esse discurso politicamente correto do fica em casa para um sem teto. Eu estou sendo... Isso é um assinte. Isso é um assinte a quem está na rua. Né? Confrade, mudando um pouco de assunto, teve algum projeto assim dos tantos que você já conheceu que mais chamou a atenção em algum lugar do mundo, aqui mesmo? Confrade Herbert, o Brasil tem muitos projetos legais, tá? E tem um projeto do banho solidário lá em Juiz de Fora, tá certo? Que é um espetáculo, que é para a população de rua. E eu teria aqui, a gente faria até um podcast especial só sobre, e eu poderia trazer essas fotos para você. Uhum. Mas, confrade, pode ser o país mais simples do mundo. Eu fui ao México agora. Né? No México nós somos 50 conferências só. É um país pequeno. A SSVP lá é pequena. Mas tem um trabalho em Cuernavaca, que é tipo a segunda cidade do México. Tem um trabalho de escola, de creches. Porque é o seguinte, o que é uma creche?
A creche é emprego. Por que a creche é emprego? Se eu tenho uma creche, eu permito que o pai e a mãe possam trabalhar. E a criança está sendo cuidada. Então, quanto mais creches eu faço, mais vicentino eu sou. Mais geração de emprego e renda eu faço. Então, eu visitei creches, por exemplo, em Cuernavaca, um brinco, primeiro mundo, parece escola particular. E aí a dignidade para que aquele pai e aquela mãe possam trabalhar em paz e levar o sustento para aquela família. Se eu fecho uma creche, por exemplo, se eu fecho uma obra social, eu acabo com o emprego dessas pessoas, porque essa mãe ela vai ter que fazer o quê? Arranjar alguém para cuidar do seu filho. Então, o salário lá vai ter que diminuir mais 300 ou 400 reais para pagar uma cuidadora. E não vai cuidar tão bem. Não vai cuidar bem, ou até ela vai dizer assim, não vou trabalhar e deixar meu filho na mão de não sei quem. Então, é menos um emprego. Então, está entendendo o alcance da decisão, por exemplo, de um vicentino? A gente tem que pensar muito antes. Então, a gente tem que turbinar o trabalho das conferências, turbinar as obras unidas, turbinar as obras especiais, turbinar o trabalho dos conselhos. É triste ver um conselho, uma sede, usada uma vez por mês para uma reunião. É triste. O conselho tem que ter serviços à comunidade, cursos, palestras, entrevistas, ação social, gabinete odontológico, gabinete da mulher, como é que chama? Ginecológico. Ou seja, nós poderíamos dar um banho de caridade, usar os nossos conselhos, as nossas sedes, e não, fica lá uma vez por mês, eu vou lá, abro a porta para uma reunião de conselho, acabou a reunião, fecha a porta, vamos embora. Isso também você vai responder perante Deus. Você vai responder perante Deus. Eu te dei uma obra daquele jeitão, o que você fez com ela, meu querido? Eu abri uma vez por mês para uma reunião. Você vai responder perante Deus. Sabe? Deus nos capacita e nos dá possibilidade de fazer um bom trabalho, e a gente dá um pé atrás, infelizmente. E qual foi o país assim mais precário e também, ao mesmo tempo, qual o país que mais te chamou a atenção? Olha, a Índia, eu sempre falo da Índia. A Índia é um país em que lá nós somos 7 mil vicentinos, somos 7 mil conferências, né? E somos 70 mil vicentinos. Mas a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, nós não somos nada, somos 0,000. Ser vicentino na Índia é a coisa mais difícil do mundo. Ninguém sabe o que é vicentino. Se eu sou um vicentino no Brasil, chego num deputado, num vereador, vereador, eu sou um vicentino, queria um recurso para a nossa obra. Opa, vem cá, portas estão abertas, porque o político conhece a seriedade do vicentinismo no Brasil. Vai ser vicentino na Índia, vai chegar num político, num empresário, vicentino o quê? Sai daqui, eu ajudo a outras coisas aqui. Então, ser vicentino na Índia é um desafio terrível, porque você é católico num país de outra religião, que você lá é minoria, e o que o vicentinismo da Índia faz é show de bola, é golaço atrás de golaço. Eles são bem dinâmicos, bem imperativos, são muito criativos e estão crescendo feito um foguete. E lá tem muitas favelas na Índia, né? A Índia é um país muito pobre, com muitas doenças, muitas dificuldades. A água da Índia... Os animais circulam na rua, né? As pessoas na rua, os animais na rua. E ser vicentino na Índia é assim... Acho que São Vicente está super... O Zanã está super alegre de ver. Os nossos fundadores estão alegres de ver tanto vicentino na Índia. Lá realmente é a prova, né? É a prova viva de que a mensagem de Jesus ainda precisa chegar a todos os continentes. Então, ao mesmo tempo que é uma situação precária, os vicentinos ainda continuam fazendo um trabalho excelente, né? Continuam na África. Meu Deus, na África eles tiram leite de pedra. Sabe, tirar leite de pedra, essa expressão, eu vi com os meus olhos na África. Conferências que não têm um tostão no caixa e conseguem fazer maravilhas. A expressão tirar leite de pedra, eu vi. Aqueles países pelo Oriente Médio, o senhor também já visitou? A Arábia Saudita? Visitei o Líbano, tá? E também é de tirar o chapéu. Cheguei de lá arrasado, tive que pedir uma terapia aqui, porque cheguei arrasado quando voltei. Como eles fazem coisas lá, eu não faço nada aqui. A gente tem muitas obras vicentinas espalhadas pelo mundo, mas assim, talvez no Brasil não tenha tantas, assim, pelo menos aqui em Brasília. Só que assim, eu vejo que muitas pessoas reclamam, mas eu sei que essas obras vicentinas também elas se dão através das nossas coletas. A gente tem um tesoureiro aqui, né? E eu queria saber do senhor, que é o presidente, qual a importância da nossa coleta hoje?
Olha, a coleta ela é importante, mas, na verdade, o que está faltando ao vicentino é aquilo que no passado existia, que cada vicentino tinha os seus benfeitores, os seus subscritores, é uma palavra estranha, né? Mas, enfim, as pessoas que davam um valor mensal. Eu tinha 4 ou 5. Também eu não tenho, também estou falando, mas eu também estou pecando nisso aí. Eu acho que o vicentino tinha que voltar a ter os seus... Quem que é? É o vizinho, às vezes nem é católico, ou é um colega de trabalho, ou é uma outra pessoa que não pode ser vicentino porque não tem tempo, ou porque não é católico, ou porque tem algum problema particular, mas ele quer ser um doador mensal. Ele quer ser um doador mensal. É o contribuinte, é o subscritor, é o benfeitor. Está faltando isso também, que a gente comece a buscar recursos entre os benfeitores. Não só a nossa coleta. A coleta, às vezes, não é alta, ela é baixa. Nós temos que correr atrás de mais doações. E o Papa São João Paulo II, só para fechar essa questão, tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: as graças que nós recebemos por sermos vicentinos, elas não são só para nós. Elas também chegam, elas são extensivas a todos aqueles que se associam à nossa obra. Então, qualquer pessoa que ajuda uma conferência vicentina, qualquer empresário, qualquer pessoa que ajude uma obra, ou um conselho, ou uma conferência, ele recebe os mesmos benefícios espirituais que você, que eu, que você recebe. Então, a gente tem que saber divulgar isso. Foi São João Paulo II que falou. Um outro ponto que eu queria tocar, que ontem foi dia do professor, né? Nós sabemos que nosso país é uma profissão bem desgastante, mas assim, que se não tiver, afeta muito nas nossas crianças, né? Que no caso é o futuro dos vicentinos, mas o futuro do país também. O senhor acha que esse ciclo de pobreza que a gente tem, né, esse aumento de pobreza também, se dá muito por conta da falta de educação? Total. Olha, a Unesco e a Unicef soltaram um relatório que eu vivo dizendo nos meus documentos, que é o seguinte: se metade da população, não, se toda a população do planeta tiver concluído o ensino médio, nós vamos reduzir a pobreza no mundo pela metade. Isso não é o confrade Renato que está dizendo, isso não é o Papa, isso não é o Bill Clinton, nada disso. Quem está falando isso é a Unesco e a Unicef, que são órgãos da ONU que estudaram isso. Então, para mim, confrade, a melhor caridade é ligada à educação. Qualquer esforço que nós fizermos, a cesta básica é importante, o lar de idosos é importante, o material escolar é importante, o remédio é importante, o calçado é importante. Mas qualquer esforço que nós fizermos, qualquer real gasto em qualquer tipo de ação sobre a educação, aí pode ser tudo, pode ser creche, pode ser escola, pode ser o curso de futebol, pode ser o curso de piano, pode ser o curso de música, qualquer gasto que a conferência fizer que vá melhorar a vida do assistido ou do filho dele no aspecto cultural e educacional, isso é tirar a pessoa da pobreza. E o vicentino tem que tirar a trava dos olhos, porque muito vicentino tem uma trava nos olhos, achando que isso não é caridade. A caridade é o alimento só e a bebida. A caridade é muito mais ampla que isso. Então, eu estimulo a todas as conferências que tenham seus cursos de corte e costura, tenham seus cursos profissionalizantes, paguem cursos de aperfeiçoamento para as domésticas. Uma doméstica hoje que não faz um aperfeiçoamento, não consegue um emprego bom. Então, uma conferência, ao patrocinar um curso no Sebrae, por exemplo, de domésticas, ou no Senac, né, ele está fazendo o quê? Que aquela senhora, aquela pessoa, aquele profissional, consiga um emprego que lhe pague melhor. Porque há domésticas que ganham muito bem, dependendo sabe, sim, da sua capacidade. É um emprego, né? Então, eu falo o seguinte: qualquer investimento em educação, desde a creche até a universidade, tudo que você fizer é caridade, vai ter uma repercussão no futuro positiva, que é a redução da pobreza. E o que o senhor acha que a gente pode melhorar na política aqui no Brasil? A política, nós temos tudo para melhorar. Porque é o seguinte: se você não se envolve com a política, você delegou, terceirizou a solução dos problemas para outros. E, geralmente, quem está entrando na política aí tem outros objetivos. Há políticos bons? Há. Eu conheço vários. Deputados federais, senadores, governadores. Eu conheço muita gente boa na política. Mas também tem muita gente ruim. Infelizmente, o que aparece na televisão são os exemplos ruins. O próprio Ozanam, já com seus 38 anos de idade,
se candidatou a deputado federal na França, teve uma votação boa lá em Lyon, de 18 mil votos, mas não foi suficiente para ele conseguir uma cadeira como deputado federal lá na Assembleia Nacional da França. Mas ele também se meteu nisso. Ele também se preocupou com isso. Ele não só escrevia sobre a justiça social, ele não só defendia os direitos sociais nas suas aulas e nas suas palestras, ele também quis participar disso. E que pena que ele não ganhou. Ele teria sido um baita deputado federal. Tá? E nós, vicentinos, precisamos não ter preconceito. Tem que fazer parceria com o governo? Tem que fazer convênio com a prefeitura? Tem que procurar o vereador, tem que conseguir um recurso, uma emenda parlamentar para melhorar uma obra? Não tem que ter preconceito, não importa o partido da pessoa, não precisa nem saber o partido do político. A gente tem que saber se relacionar, porque sozinhos não vamos ganhar essa guerra contra a miséria, contra a exclusão. Temos que saber nos relacionar com o público político. E o vicentino, além de não saber fazer isso, nós temos um preconceito. A gente fica atrás, a gente não quer se meter, o que vão dizer, não sei o quê, religião é uma coisa, política é outra, a gente é cheio de nome-toques. E aí quem perde é o pobre. Porque aí outras entidades que foram mais abertas nessa questão, já foram lá e já conseguiram. E a gente, com esse puritanismo, aí perde a ajuda. Você já pensou em se candidatar? Não, eu tive uma experiência, foi muito boa na minha vida, mas eu acho que eu entrei tarde nisso, deveria ter entrado mais cedo nisso. Mas foi uma experiência excelente. Qual foi a experiência? 2014, para deputado distrital, foi uma experiência fantástica, e agradeço aos 1.030 votos que eu tive, e deveria ter entrado nisso antes. Eu acho que se eu tivesse entrado uns 20 anos antes nisso, talvez eu tivesse chegado lá, como aquele Regufe, O Regufe foi um candidato aqui em Brasília que tentou várias vezes e conseguiu. Lá em São Paulo, se eu não me engano, né? Não, aqui de Brasília tem um de São Paulo também. Então agora já passou. Eu vou até aproveitar dessa pergunta de política aí, que o nosso presidente aqui, o confrade Sávio Pereira, não sei se o senhor lembra dele. Conheço ele. Ele pediu para me tocar nesse assunto, que ele falou que talvez vai entrar. Ele e o Thiago Tiburcio aí talvez se arrisque. O senhor apoiaria? Olha, toda a igreja diz o seguinte, que a política precisa ser limpa. Precisa de gente boa lá para realmente turbinar isso aí e limpar. Então, quanto mais candidatos católicos, quanto mais candidatos vicentinos surgirem, melhor para a política e, com certeza, todos nós vamos ficar felizes e estimular que essas pessoas sigam nisso aí. Está faltando isso, está faltando na política um tempero vicentino. Alguém com um olhar. Por exemplo, no Congresso Nacional só há um deputado federal vicentino, que é o Miguel Lombardi, de São Paulo. Único. É isso que eu estava falando. Então, se nós tivéssemos um Miguel Lombardi, por exemplo, em cada estado, seriam 27 vicentinos. Para não deixar aprovar lei que é contra o pobre, para não deixar aprovar aumento de imposto. Sabe? A presença de um político vicentino é para evitar que certas coisas aconteçam. Porque não tem ninguém ali para defender o pobre. Quem é que vai ser a voz do pobre ali, se não um parlamentar que tenha essa experiência? Assim, então, só para finalizar esse assunto de política, como nós, vicentinos, podemos nos conscientizar, já que 2022 já está aí e é a próxima eleição? Olha, esperar os candidatos aparecerem, estudar as propostas, votar bem, escolher bem o partido, porque às vezes tem católico que vota em partido que defende o aborto e não sabe disso. Então, o que eu digo aqui? Fulano é um cara bom, sim, mas qual o partido que ele se filiou? Cuidado. Vá lá no site do partido e veja o conteúdo programático do partido. Se você encontrar lá que defende a eutanásia, que defende o aborto, que é contra a família, que é não sei o quê, cuidado que esse teu voto vai para o demônio. Você pensa que está indo para o céu e está indo para o demônio. Que quem vai rir e ficar feliz é o demônio. Porque conseguiu mais alguém para fazer a obra dele. Então, eu só digo o seguinte: estude o candidato e estude o partido. Aí você vai dizer assim, mas no Brasil os partidos são fracos, no Brasil os partidos são só de... Não é bem assim não. Sabe por quê? Existem estudos feitos por cientistas políticos dizendo que realmente, para a eleição, que é a chamada arena eleitoral, parece que o partido não faz importância. O importante é votar na pessoa para ele entrar lá. Mas na arena legislativa, ou seja, depois que o cara entra, ele vota conforme o partido.
O partido chega e diz assim, naquela matéria, o voto tem que ser sim ou o voto tem que ser não. Aí, meu amigo, quem votou em mim, ou se eu sou católico, ou se eu defendo uma bandeira, simplesmente vai para o ralo, porque eu tenho que votar conforme o partido. Então, cuidado, a pessoa é boa, mas está num partido que defende valores contra a Igreja Católica. Saia dessa. Procure ser... E, olha, são muitos candidatos, 1.000, 2.000, 3.000. É impossível, gente, não encontrar gente boa com um partido bom. Tá bom? Esse é meu recado, que você me perguntou. Então, meu recado é o seguinte, quando começar as eleições, selecionar bem os candidatos e selecionar bem os partidos, de qual partido que ele está afiliado. Porque isso vai, no futuro, talvez ser uma dor de cabeça para você. Você pensou que votou num cara legal e depois ele foi obrigado a votar com um partido, e essa é a desculpa dele. Ah, fulano, desculpa, eu fui obrigado a votar, sabe como é que é, né? E aí você perdeu aquele voto. Fred, teve muita dificuldade com o fuso horário? Eu sempre tenho dificuldade com o fuso horário para ir. Né? Para ir, eu chego lá um zumbi, é assim que eu digo para a minha esposa. Eu chego um zumbi. Uma vez eu fui para o Sri Lanka e eu falei assim, não coloca atividade no dia que eu vou chegar. Eu preciso chegar e descansar. Mas o Vicentino é hiperativo. Eu saí do avião, estava até com uma roupa esporte, já tinha encontro com o arcebispo de Colombo, que é a capital do Sri Lanka. Eu não faço isso comigo. Então, agora eu tenho um protocolo. No primeiro dia eu não ponho nada, eu fico na cama dormindo. Porque se eu não dormir, eu chego nos eventos que nem um zumbi. É um zumbi, um morto-vivo, o olho assim, tentando ouvir as pessoas, não dá certo. Agora, para voltar, não. Para voltar para o Brasil, não há o problema, que é o fuso ao contrário. Uhum. Mas para ir para a Europa, para ir para a África, ir para a Ásia, a viagem que eu fiz, que eu dei a volta, na verdade, né, que eu voltei pelo Chile, foi engraçadíssimo. Eu saí de Sydney ao meio-dia e cheguei em Sydney às 11 da manhã. Sabe aquele filme De Volta para o Futuro, com aquele McFly? Eu me senti ali o McFly, entendeu? Porque eu saí ao meio-dia de Sydney e cheguei às 11 da manhã. O cara queria jantar, eu queria jantar e o cara estava almoçando. Né? Então, o fuso horário é terrível. Hoje, essa capacitação que eu participei lá em Portugal foi às 6 da manhã aqui. Foi 10 da manhã lá, mas foi 6 da manhã aqui, que a diferença nessa época do ano é 4. A diferença é 3, mas eles estão em horário de verão, então dá 4. Então, o padre até... confrade Renato, você está participando? Eu falei, estou, padre, é porque aqui são 6 da manhã, não foi fácil acordar para te ouvir. Vou começar a ir de óculos escuros. Então é o seguinte, essa tua pergunta é o seguinte, quando eu vou, Paris é 5 horas à frente, né? Sim. Se eu não chegar uma tardinha e dormir, para no dia seguinte estar bem, se eu já tiver reunião imediatamente, e já aconteceu isso várias vezes, eu sou um zumbi nas reuniões, louco para dormir, louco para descansar, mas tendo que não ser deselegante com as pessoas, né? Não quero ofender as pessoas e tenho que prestar atenção. Você fica estressado quando está com sono? Eu fico mal-humorado, né? Eu fico mal-humorado demais. Se eu não dormir, se eu não descansar... Mas, Fred, você não tira nem umas fériasinhas para descansar, para viajar com a esposa? Quando eu posso, a Andréa viaja comigo, né? Mas não é barato, né? Essas viagens para o exterior, o Conselho Geral só paga os meus gastos, não paga os gastos da minha esposa, né? Então, a Andréa vai uma vez, geralmente por ano, ela costuma me acompanhar. Mas lá em casa eu tenho um acordo com a família, que é o seguinte, dos 30 dias de férias, né, 10 eu dedico para a família, 100, pode o Papa chegar em Brasília de avião, eu estou de férias com a família. Né? Então, tem os momentos com a família que é só a família, não tem Vicentino. Inclusive, tem locais que eu vou que eu nem aviso que vou. Porque, por exemplo, eu vou a Foz do Iguaçu agora para um evento. Vazou a notícia. Entendeu? Aí a consórcia já me mandou, você não quer ir a Cascavel? Você não quer ir a Medianeira? Você não quer ir a Maringá? Você não quer ir não sei aonde? Eu falei, consórcia, eu vou com outro objetivo. Entendeu? Então, tem locais que eu viajo que eu só posto a foto no último dia. Aí, eu fui a Goiânia agora, fiquei 4 dias lá. Aí, postei no último dia. Aí, veio os comentários assim, chegou, onde você está? Vai fazer o quê? Já estou indo embora. Já estou indo embora. Porque eu também preciso do meu momento. E quero dizer uma outra coisa para vocês também. Nós, dirigentes, precisamos de uma formação só para a gente. Às vezes, a gente se preocupa muito em fazer a formação para os outros. Convidar o melhor palestrante, fazer a melhor escola de capacitação. E nós?
Quanto que nós sentamos para ter a nossa capacitação? A gente se esquece disso. E a mesma coisa são as viagens. A gente só viaja para o Vicentino todo domingo, agora não, porque a pandemia não permite, mas antes da pandemia, não era todo domingo a gente não tinha algum evento, não tinha alguma viagem para fazer? Sim. E você? E o seu cinema? E o seu teatro? E o seu clube? E a sua piscina? E a sua diversão? Né? E a sua viagem de avião com a sua família? Cadê? Onde está? É só Vicentino? Você é um Vicentinaholic? A sua vida é só Vicentino? Deus não quer isso de você. Deus quer você bem com a família, bem com o trabalho, bem com os estudos, com a esposa, com o esposo, com a namorada. E todos falam que a gente tem que ser vicentino primeiro em casa, né? Para depois... O confrade Antônio dos Anjos, que foi nosso primeiro presidente aqui em Brasília, de presidentes que não se fazem mais na nossa sociedade de São Vicente de Paulo, um homem como Antônio dos Anjos é uma raridade, é uma exceção. Depois, muitos que vieram não têm nem 1% do que ele tinha. Ele tinha uma frase que é o seguinte: a sociedade de São Vicente de Paulo, eu já até fiz um artigo sobre isso, a sociedade de São Vicente de Paulo se contenta em ser quarto lugar na sua vida. Oh, meu Deus do céu, o confrade Antônio dos Anjos vai dizer isso, né? Aí ele foi e explicou. Em primeiro lugar é Deus. Eu tenho que estar bem com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, se eu estiver de mal com Deus, se eu estiver brigado com Deus, nada vai dar certo. Segundo lugar, eu tenho que estar bem com a minha família. Porque mesmo se você cometer um crime, é a família que vai te ver lá na prisão. Todo mundo vai te abandonar. Mas é a família que vai cuidar de você. Então eu tenho que estar bem com a minha família. Né? Cunhado, não sei como é que é, mas enfim, é a família. Tá? Família. Aí, terceiro lugar, estar bem com o seu trabalho, com o seu estudo. Porque que raio de vicentino eu sou, que não tenho meu emprego, não tenho meu estudo? Não estudei, não... Como é que eu vou estimular o assistido a trabalhar? Como é que eu vou dizer para o filho do assistido estudar? Se eu sou nem trabalho, nem estudo. Eu também tenho que estar bem com o meu estudo e com o meu trabalho. Para eu ter também, pagar as minhas contas, ter a minha dignidade de manter a minha família. E, em quarto lugar, vem a sociedade de São Vicente de Paulo. Então, antes de eu ser um bom confrade, uma boa consórcia, eu tenho que estar bem com Deus, bem com a família e bem com a minha sobrevivência, que pode ser o estudo ou o trabalho, ou os dois também, que é o melhor de tudo, é você trabalhar e continuar estudando. Né? Então, é nessa gradação. E o Antônio dos Anjos é assim para mim. Aqui nós tivemos Antônio dos Anjos, Roberto Pereira. Roberto Pereira, um beijo, um abraço. Confrade Antônio dos Anjos, um beijo, um abraço. São os meus exemplos de presidente aqui em Brasília. O senhor conheceu sua mulher nos Vicentinos? Não, minha esposa, nós nos conhecemos. Posso falar, André, onde nós nos conhecemos? Melhor não. Conheceu? Minha esposa está aqui numa boate, né? Foi numa boate que nós nos conhecemos. Eu estava com um amigo meu de Salvador, mostrando a cidade para ele. Fomos a alguns lugares, alguns barzinhos, algumas boates. E já era a última boate, era 4 da manhã, eu estava super cansado. Querendo dormir. Não era nem para eu ir naquela boate, essa que era a verdade, mas é coisa de Deus. E aí a André estava lá, também, querendo ir para casa, estava com uma carona, esperando a amiga levá-la em casa, ela não podia apertar, tinha que esperar a amiga também levá-la para casa, então, ela esperando a amiga da carona e eu levando um amigo para conhecer a noite de Brasília. Né? Uma boate que nem existe mais, chama-se Escaramuche. Os mais antigos vão se lembrar, mas não existe mais essa boate. E aí conheci a Andréa lá. Aí perguntei para ela assim, o que você vai fazer amanhã? Isso foi no sábado, né? Quer dizer, madrugada do domingo já. Aí eu perguntei, o que você vai fazer amanhã? Ela falou assim, amanhã eu vou à missa. Aí eu falei, então vamos juntos à missa. Aí fomos à missa na igreja Santo Antônio, na Asa Sul. Era para dar casamento mesmo. Porque missa na Santo Antônio é piada pronta. E, confrade, lá da França, lá da onde você está, enfim, onde que você estiver, dá para assistir o Mengão ainda? Eu acompanho. Na verdade, a gente está ganhando tudo, né? A gente ganha tudo já há 3 anos sem parar. Então, eu já até nem acompanho tanto, porque eu já sei que só vem coisa boa. Mas eu acompanho sim. Na verdade, na Europa, eu faço uma brincadeirinha. Na Europa, eu sou Sporting. Lá em Lisboa, eu sou Sporting. Eu gosto do Sporting. Eu vi você Mas postando. o Sporting não tem nada a ver com o Flamengo. O Sporting até é verde. O Flamengo é vermelho. É rubro-negro. Por que eu gosto do Sporting? Porque é o seguinte, uma vez eu estava lá, em Lisboa, e aí eu fui assistir o jogo do Sporting. Ganhou de 4-1 do adversário. Aí, num outro ano, eu estava de novo em Lisboa, coincidentemente, era jogo do Sporting, eu fui 3-0 o Sporting.
No ano seguinte, outro jogo, eu estava em Lisboa, porque coincidência da vida. Nunca Sim. fui a um jogo do Benfica, nunca fui a um jogo do Porto. Eu só fui em Lisboa em jogos do Sport. Vou no terceiro jogo, 2-1 para o Sport. Eu falei, sou eu que estou dando essa sorte quente, né? toda. Eu que sou pé quente. A partir dali, sou Sport na Europa. Então tá Tá aí certo. Flamengo aqui no Brasil, desde que... Então acho que nessa Meu hora quem pai- tá assistindo, quem for vascaíno, devia estar... Nossa, ele deveria ser vascaíno, O hein? Vasco está bem lá na segunda. O Vasco tem que se preocupar em sair da segunda divisão, que não está fácil. É. Só tem time bom lá. Então essa briga aí é de outra categoria. Nós estamos na primeira. Confrade, assim, acho que o melhor momento pra você é quando você volta pro Brasil, né? Pra Brasília, pra certeza. perto da família. Você trabalha ainda? Trabalho na Anatel, trabalho na Câmara, sou cedido para a Câmara, acompanho o Congresso Nacional, acompanho a política, né? Então tenho meu trabalho, tenho meu sustento. Mas eu pensei que você fosse perguntar qual comida que eu gosto de comer quando eu volto, porque eu volto com muita saudade assim de um pão de queijo, de uma feijoada, de um galetinho, essas coisas assim. Porque lá fora a comida ela é muito diferente da nossa. Não, Pensei que você fosse perguntar isso. Como que é a questão? Não, a comida não é ruim, a comida é boa, mas assim, não é a brasileira. O brasileiro não tem jeito. A nossa comida é a mais gostosa, é a mais farta, é a mais saborosa, não tem jeito. O brasileiro, quando volta assim, uma feijoada, um feijão com arroz, eu queria empada de frango, eu queria pão de queijo. Uma coxinha. Coisa simples. Na verdade, eu ia perguntar pro senhor se o senhor ainda pratica algum esporte. Eu estou precisando fazer mais esporte, claro, né? Mas estou fazendo caminhada. Faço caminhada com a minha esposa. Não joga nem o futebolzinho. Mas não, quando eu era jovem eu fazia natação e judô. Inclusive competi na escola militar, ganhei medalhas nas competições entre as Forças Armadas. Entendi. Representando o Exército, que eu era da escola de cadetes do Exército. Você se formou em qual faculdade? Eu fiz a Universidade de Brasília, fiz a UNB. Mas qual? Eu fiz comunicação social aqui na UNB. Confrade. Eu ia ser militar. Tudo Sim. dizia para eu, mas no final eu escolhi Até o colete. esse colete de guerra aqui. Eu posso arrumar um colete aqui mesmo e fazer isso que o senhor fez também? Eu te dou onde que você comprou. Eu te digo onde que eu comprei. Beleza. Lá na Feira dos Importados. Eu te falo. Confrade, o senhor gostou? Olha, me senti aqui em casa. Foi tudo leve, light. Desculpa se eu falei alguma coisa que alguém não gostou, peço desculpas aqui, mas eu gosto das coisas assim. Não sabia das perguntas e gosto assim, sem censura. E eu sou o que sou, não adianta ser politicamente correto. Eu tenho minhas opiniões. Se você gostar, bem, se não gostar, me respeita e me aceita. Porque eu sou o presidente geral, amanhã vai ser outra pessoa. Exatamente. E a gente tem que apoiar as instituições, não as pessoas. As pessoas são pecadoras e são passageiras. Graças a Deus, né? Às vezes o cara é um péssimo presidente, que bom que deixou de ser presidente. Então, isso é natural, isso faz parte da vida. Mas a instituição Conselho Geral, a instituição Conselho Metropolitano, a instituição Conselho Nacional, ou a instituição Sociedade São Vicente de Paulo, essa é eterna, é de inspiração divina, vai produzir muitos benefícios para a humanidade, comigo, sem eu, sem você, com você, ela vai ser muito útil para a humanidade. Para encerrar, a gente abriu algumas perguntas, porque muita gente queria estar aqui hoje, na verdade. Muita gente queria, só que assim, por conta da pandemia é muito difícil, né, todos estarem, mas o pessoal deixou suas perguntas aqui só para finalizar. A consórcia Beatriz Franco perguntou o seguinte: qual o sentimento de ter chegado tão longe dentro da sociedade? Não tenho isso. Na verdade, o tão longe, eu vou falar o evangelho do domingo passado. Né? Quem é o meu próximo? O tão longe não é. O tão longe, às vezes, é o assistido da minha rua. Se eu conseguir entregar uma cesta básica, ontem a gente fez visita a uma família. Não vou dizer aqui o nome nem o lugar, mas essa pessoa chorou. Essa pessoa simplesmente chorou nas nossas frentes, na minha frente. Agradecida pela doação que recebeu. Então, o tão longe é isso. É ali na rua, no Cruzeiro Velho, na Zanotti, na Estrutural. Esse é o tão longe. Não sou carreirista, não sou presidente geral, eu sou confrade. Isso eu sou. Isso enquanto eu puder, quero ser até morrer. Agora, presidente geral, daqui a 1 ano e meio, já não estou mais. A consórcia Maria Eduarda perguntou o seguinte: com quantos anos o senhor entrou para a sociedade? Eu ingressei quando eu tinha 15 anos, né, foi em abril de 86. E eu fiz 16 anos em outubro. Então, às vezes, como já tem muito tempo, em alguns jornais eu falava que entrei com 16 anos, mas depois eu corrigi. Eu tinha 15 quando eu ingressei. Eu era de uma CCA,
Era de uma conferência de crianças e adolescentes, CCA. Ela perguntou outra coisa, se seus filhos são vicentinos também. Não, meus filhos não são vicentinos, mas me apoiam muito. Gustavo e Bianca já fizeram visitas comigo. Gustavo e Bianca têm esse exemplo, né? E no momento certo, se eles quiserem, serão vicentinos e não há pressão nenhuma, não há pressão nenhuma. Isso é uma escolha particular. Nesse momento, o Gustavo está muito preocupado com os estudos e com o trabalho. E a Bianca também. Está indo para o 3º ano, quer fazer o Enem, quer ter uma boa nota. Então, eu acho que Deus também não quer que você, sabe, coloque o carro na frente dos bois. A gente não pode forçar. As coisas vão surgir naturalmente. Isso. Você tem quantos anos? A Bianca tem 17 e o Gustavo 21. O Amaury perguntou o seguinte, qual foi o seu primeiro ato de caridade na Sociedade São Vicente de Paulo? Foi a primeira visita na Kombi da nossa conferência, lá em Campinas, e as famílias e a creche em São Martim. Esse foi o primeiro sábado que eu visitei a creche e visitei as famílias. Na verdade, naquele tempo, vocês são jovens, não se lembram, mas em 86, 87, 88, havia um programa do governo federal chamado Ticket do Leite. Ticket do Leite. Foi até o presidente Sarney que criou esse programa. E como é que funcionava? As famílias carentes recebiam uma cartela com 30 tickets para o mês todo. E o governo federal escolhia entidades sérias, como a nossa, não era qualquer entidade, que eles selecionavam para fazer essa parceria. E eu me lembro, vários domingos, lá na Conferência Santo Tomás de Aquino, que competia para mim fazer a entrega dessas. Então, as famílias faziam uma fila, 200, 300 pessoas, não eram só assistidos, eram pessoas da comunidade. Vinham, muitas delas não sabiam nem escrever o nome, elas tinham que colocar a digital, imagina, eram analfabetas, e recebiam aquele ticket do leite. Isso me marcou muito. Durante muitos domingos eu ia lá, era meu dia de entregar, e eu gostava. Porque o que acontecia? Naquela fila, sempre alguém dizia assim, Vicentino, tem uma vaga de assistência? A sua conferência pode me incluir na sua assistência? Então, era uma mini sindicância. Eu dizia assim, espera ali, quando acabar aqui a gente conversa. E, às vezes, aquela família entrava para ser assistida. Então, era uma maneira de você selecionar, ver naquela fila ali, quem realmente era mais carente. E isso foi uma coisa que marcou a minha vida. Uma outra pergunta do Amaury foi o que você mais ama na sociedade? Ai, é tão difícil, é tanta coisa. É tanta coisa. Porque é o seguinte, ela, mesmo sendo uma sociedade imperfeita, com muitas desilusões e muitas decepções, e eu tenho visto isso muito mais agora nos últimos anos, especialmente, apesar dessas imperfeições, que é o caráter humano da nossa sociedade, ela é uma sociedade santa. É como a igreja. A igreja é santa e pecadora. Ela é divina e terrestre. Ela é visível e invisível. Ela é eterna e passageira. É igual a SSVP. Ela tem esses dois lados. Então, apesar de cruzes, sombras que existem na nossa sociedade, eu procuro ver as luzes, procuro ver aquilo que nos motiva. Então, a sociedade ela tem muitas coisas que me atraem, né? A ação, a oração, a amizade que nós cultivamos, né? Então, eu acho que a ação, a oração, a amizade, o serviço, a caridade, a simplicidade, a humildade, a empatia, que é a compaixão. A palavra empatia é uma palavra nova, mas é a velha e boa compaixão. O que é compadecer-se? É sofrer junto. Padecer, compadecer, padecer junto, sofrer junto. Então, ter empatia, um vicentino sem empatia, um vicentino que não chora o choro do assistido, um vicentino que não fica feliz com a alegria do assistido. O assistido conseguiu formar um filho, é alegria. O vicentino tem que estar alegre. O assistido está doente, não sei o quê, o vicentino está triste. O vicentino tem que acompanhar a onda do assistido, isso é empatia. Está triste quando ele estiver triste, chorar quando ele chorar e se alegrar quando ele se alegrar. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo ela é tudo isso. Ela é um milagre, né? E quem faz parte dela é um abençoado.
O confrade Sávio falou que a pergunta dele não cabia aqui, mas ele mandou um abraço para o senhor. Não, toda pergunta cabe. Eu não tenho... Porque aqui tem uma delimitação de... a pergunta não coube. Aí não... Isso, Mas, teoricamente, qualquer tema cabe, pode fazer que a gente responde. Aí ele mandou um abração para o senhor. Eu tenho uma última pergunta, só para a gente finalizar mesmo. O que da história de São Vicente e de Ozanam, o que mais te admira? Assim, qual o ponto da vida deles assim, que o senhor mais destaca, que o senhor leva para você? São Vicente de Paulo era uma pessoa que acreditava no ser humano, né? O ser humano todo valia, toda vida vale. Não é só Black Lives, White Lives, nada disso. Toda vida importa. Então, São Vicente era um precursor desses movimentos aí de hoje que a gente faz aí na vida. Ele já defendia isso. Ele era um cara que toda vida importa. O São Vicente era um amante do ser humano, da criação de Deus. São Vicente era um amante da criatura, né? do ser humano, do homem e da mulher, que é a criação de Deus. São Vicente não perdia um minuto sem fazer a caridade. São Vicente era um homem extraordinário. E nós conhecemos pouco São Vicente. A gente já foi em muitas palestras, a gente usa a camiseta de São Vicente, a gente canta a hino de São Vicente, mas, na verdade, se a gente conhecesse mesmo a profundidade desse homem, a gente seria outra pessoa. E o Ozanam, que é um cara que a gente conhece mais pelo aspecto da cultura, do homem que falava 14 idiomas, o doutor, o advogado, o jornalista, o literato, o escritor, né? Mas o que eu gosto mais de Ozanam é o homem pé no chão. É o homem marido, é o pai de família, é o profissional lutando para pagar o aluguel, lutando para pagar as despesas da casa, né? Que o Ozanam, por que ele teve 7 endereços em Paris? Porque ele gostava de ficar visitando os bairros de Paris? Não. Ele, quando chegava o reajuste do aluguel, ele buscava um outro aluguel, uma outra casa. É gente da gente, né? Gente como a gente, é isso que você falou, é o que eu falo nas minhas palestras. O que eu mais gosto de Ozanam é esse Ozanam humano, carne, né? Que a gente pode tocar, que a gente pode dizer assim, puxa, esse homem aí eu posso seguir, eu sou como ele, eu tenho condições de buscar a santidade como ele buscou. Então, São Vicente é acreditar na criação divina, que é o homem e a mulher, e Ozanam, esse homem gente da gente, que tinha suas dívidas, tinha sua dificuldade. É só você ler o testamento de Ozanam. Para eu explicar melhor isso, basta ler o testamento de Ozanam, que pouca gente leu até hoje. O testamento de uma pessoa, geralmente, é o quê? Deixo um carro para não sei quem, deixo um apartamento para os meus filhos, a aplicação no LCA, herança, né? A minha herança, a minha casa em Cabo Frio, não sei o que, não é assim que é o testamento? Sim. O Ozanam não tinha nem bem material. Nem bem material. Não tinha carro nem tinha naquela época, né? Mas não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. O que ele deixou no testamento dele? Exemplos e virtudes e textos engrandecedores. Para a esposa falou, nunca abandone a igreja, nunca abandone a fé católica, mesmo com todos os problemas que a igreja sofreu, sofre e sofrerá. E a igreja hoje também sofre com gente que não deveria estar lá, né? Mas a gente está na igreja não é por causa do padre, do bispo, do diácono, é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele deixou para a filha, ele falava assim, pedia para Deus assim, não me leve agora, mas se for a sua vontade que eu vá, mas não me leve agora, a minha filha é muito pequena. Então, ele preocupado com a educação da filha, com o que deixar para a filha. Esse Ozanam é que eu gosto. Esse Ozanam que defende a infância, né? Não é à toa que os milagres de Ozanam, o que já foi reconhecido, o primeirão lá que já foi reconhecido, tinha a ver com criança, e o segundo, que a gente está lutando perante a igreja, para que a igreja reconheça, tem a ver com bebê, também tem a ver com a infância, tem a ver com criança. Então, Ozanam tem esse lado materno, paterno, né? Um homem simples, um homem humilde, que rezava muito, que antes de começar a dar aula dele lá na Sorbonne, ele rezava. Qual é o professor, meu Deus do céu, que chega antes da aula e reza, e agradece a Deus pelo dia? São pouquíssimos. Ozanam é um exemplo, você falou de professor, Ozanam é um exemplo de professor. E o Vicentino é um professor nato, o Vicentino é um educador, a consórcia, o confrade, são educadores natos, né? E basta copiar o modelo de educador que foi Ozanam. Um homem que nunca ostentou os títulos que tinha, né? Apesar de ter muitos títulos, muitos diplomas,
Lá na sede do Conselho Geral estão lá os diplomas todos dele, as teses de doutorado dele, está tudo lá, mas ele nunca se ensoberbeceu com isso. Ele nunca foi arrogante com isso. Ele sempre foi um homem pé no chão. Então, ele é um exemplo de gente como a gente. A Consórcia Beatriz deixou aqui outra pergunta, não. Ela mandou um abraço, né? E pediu para... Acho que eu vou até finalizar com isso. Ela pediu, como a gente tem muito jovem aqui, muita criança, ela pediu para o senhor finalizar com uma mensagem aos jovens aqui. Olha, mensagem aos jovens é tudo que eu sempre falo. Seguinte, não, se vocês tiverem na sua vida vicentina alguns dissabores, algumas portas fechadas, vão receber alguns nãos, tá? Entregue isso para Deus e não deixe a peteca cair. Não esmoreçam, não percam a fé, não percam o vigor. Porque essas pessoas que disseram não, essas pessoas que não te deixaram que a sua ideia prosperasse, ou elas vão mudar, ou elas vão sair, ou Deus vai tirá-las do seu caminho. Porque se a proposta é boa, se a iniciativa é boa, ela vai prosperar, ela vai vigorar. Então, às vezes, o jovem deixa a Conferência Vicentina porque achou a conferência chata, achou a conferência burocrática, achou a conferência cheia de regras, de normas. Dá um desconto. Sem a regra, sem as regras, nenhuma sociedade, nenhuma organização sobrevive. Tá? Mas fique, dê um jeitinho, encontre caminhos alternativos, não deixe de fazer o bem porque alguém disse um não para você. Então, eu falo isso sempre. O que vai salvar a nossa sociedade, São Vicente de Paulo, são os jovens. Já é chegada a hora do jovem assumir as funções e renovar, porque há em certos lugares do Brasil e do mundo estilos de vicentinismo que só dá indigestão na gente. Então, é preciso ares novos, é preciso pessoas novas, tendo chance de errar e acertar. Também vai errar. E quem nunca errou? Então, quer dizer, precisa arriscar, né? Tem que arriscar, tem que ser ousado, porque Deus vai prover. Eu sou prova viva disso, não tinha nenhuma condição e sou o presidente geral. Então, é só a gente acreditar naquele projeto, naquele sonho, que as coisas acontecem. Frade, eu quero agradecer a sua presença, primeiramente. Eu tenho presente para você. Eu tenho presente para vocês. Antes de terminar, por favor, Consórcia Fátima, por favor. Oi, Consórcia Fátima. Não fica de costas para a câmera. Eu trouxe aqui. Aqui na paróquia são 6 conferências. 6 conferências. Então, fica... Esse livro aqui é o livro Santidade nas Conferências. É um livro que tem 52 santos vicentinos, que foram da SSVP. Tá? Então, é uma história edificante. Então, fica um para as conferências, circulem aí, e essa fica para o conselho particular. Certo. Esse fica para o conselho particular. Tá? E aqui o nosso livro de crônicas também. Um fica para as 6 conferências, e o outro é de presente para o conselho particular, Domingos Sávio, né? Isso. E também a bandeira internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, em cetim, tá? Para vocês. Tá aí a bandeira em cetim, para vocês usarem nos eventos, junto com a bandeira nacional. Usa as duas, usa a internacional e a nacional. É o presente. Estamos equipados agora. Do confrade Renato para vocês. Essa aqui a gente pode usar no podcast também? Pode usar à vontade. Pode usar à vontade. Confrade, então agora eu tenho que agradecer 2 vezes. Primeiramente pelos presentes, tá? Vamos fazer o seguinte, então vamos dar essa xícara para ele também. A xícara dele também. Confrade, agradecer a sua presença, acima de tudo. Não como presidente geral internacional, mas como pessoa, por trazer essa experiência para a gente, essas palavras que o senhor nos trouxe, de tanto aprendizado. Aqueles que não puderam estar aqui, que no próximo momento, a gente tem encontrão a cada 2 meses. Talvez esse mês a gente vai ter um amanhã. Mas o próximo será ano que vem. Então a gente pode combinar para o senhor vir e trazer essa experiência para outros jovens aqui, porque eu acho que falta também. Eu posso vir e fazer essa palestra que eu estou fazendo. Eu ponho uma foto de cada país, uma foto, e mostro um exemplo bem sucedido. Depois que a pessoa ouve essa palestra, ela fala assim, caramba, eu não faço nada. E aí põe na cabeça da pessoa uma entendeu? Sim. Uma minhoca. Assim, eu tenho que, a partir de agora, ser um confrade melhor. Eu tenho que ser uma consórcia melhor. Eu posso fazer mais. Deus espera muito de mim. Então, se eu trago o que está dando certo lá fora,
Isso ajuda. Então, a gente pode fazer isso. Eu trago Sim. essa Então apresentação vamos para combinar. vocês. Mas continuando, eu quero agradecer muito, Obrigado. muito. Eu estou muito feliz mesmo de ter o senhor aqui. Acho que a gente nem, eu, como vicentino, sou vicentino há 5 anos, a gente não imaginava, né, que traria o senhor. Ainda mais no início do projeto, a gente está começando agora, está aprendendo agora. E a gente não tem nenhuma formação jornalística, né? A gente correndo, a gente estava correndo, conversando, vamos criar um podcast? Vamos levar para as pessoas que elas estão precisando ouvir nesse momento. Então, quero agradecer pela sua contribuição, pela sua confiança em ter vindo aqui e trago suas palavras. Confrade. Agradecer mais uma vez por você estar aqui, né? Possa se repetir mais vezes e que a gente possa ganhar de experiência as palavras que o senhor falou, né? E eu também quero agradecer, foram perguntas muito inteligentes, não houve aqui censura nenhuma, conversamos sobre tudo, eu procurei ser bem transparente, quem gosta de mim como eu sou, quem não gosta, não gosta, e não tem jeito. Então, a gente tem que ser autêntico, né? E eu espero que o meu trabalho, o meu serviço, né, que não é um cargo, eu não tenho um salário para isso, o meu serviço como presidente-geral seja útil. E que quando eu termine meu mandato, as pessoas digam assim, puxa, ele foi um bom presidente, ele representou bem o Brasil lá fora, ele inovou em várias coisas, e o Conselho Geral está melhor hoje do que estava antes. Se eu ouvir isso da boca das pessoas, é o meu salário, eu estou feliz. É só isso que eu quero ouvir. Que Deus o abençoe para que assim seja, né? Então, Amém, amém. obrigado, confrade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.